Começou. Olá, pessoal. Falei que tinha acabado, na verdade não acabou. Mentira, acabou sim. Isso aqui não é sessão de engenharia, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é sala de guerra. Né? Então, tipo, é o A1, né? Que a gente chama o A1, uma série de vídeos que tem aqui, com coisas polêmicas. E, na verdade, o tema é mais parecido com um tema que rola na sessão de engenharia, por exemplo. A gente já falou na sessão de engenharia sobre JavaScript, a gente já falou sobre Java, a gente já falou sobre Rust, foi muito legal de Rust. E agora a gente vai falar sobre Python, né? Tipo, o lance que Python é tão polêmico que não dá para ficar sem engenharia, porque é muito polêmico. Tá? Então eu vou deixar aberto que o pessoal se apresentar. Eu trouxe os caras aqui, umas pessoas aí. Você também vocês conhecem eles. Deixa eles se apresentarem aí. E vamos lá, em ordem alfabética. Quem é o primeiro? Acho que é o Ed, letra Ed, né? Acho que é o Luciano. Se apresenta aí para a galera. Olá, pessoal. Eu sou o Luciano Ramalho, autor do livro Python Fluente, ou Fluent Python. Mas o Carlos, eu discordo, viu? O Python não tem polêmica nenhuma a respeito do Python. Você que está frequentando os círculos errados, tá? Desculpe, interrompi. Não, me apresentar? Não, então, é isso aí. Eu tenho mais, sei lá, quantos anos de profissão. Eu tenho 61 anos, eu comecei a programar com 15, mais ou menos, numa calculadora programável, Texas TI-58. E de lá para cá eu aprendi várias linguagens de programação. Mas nunca nenhuma me deu tanto prazer e oportunidade de trabalho e dinheiro quanto a linguagem Python. Então, eu posso dizer, aquele famoso meme, foi o Python que me deu, então, tá aqui, ó. Boa. Muito bom. Mas... Quem é o próximo? Acho que é o Theo, né? Boa. Bom, sou o Theo, do canal Tell Me Why. Tenho a metade da experiência aí do Luciano. tô começando ainda, né? Mas a minha área é mais a área de dados, e foi dentro de dados que eu conheci o Python. Então, minha formação é em estatística, e desde o meu início de carreira atuo aí na área de ciência de dados. E não vejo linguagem melhor para trabalhar com dados do que o Python. E então sempre trabalhei com Python mais direcionado mesmo à parte de análise e ciência de dados do que desenvolvimento de software, né? Que talvez essa mistura aí que você tentou trazer aí, esse caldo para trocar ideia. Que mais? Trabalho com Python desde 2014, ele também tem pago as contas aí desde então, e aí recentemente que eu fiz uma migração, saindo um pouco da área de dados e indo para a área de desenvolvimento, né? Então, estou há quase 3 meses aí na área de back-end, trabalhando como desenvolvedor, mas mais focado na parte de Golang. Então, recentemente aí que eu troquei de stack. E acho que é isso. Boas, valeu. Bom, eu sou o Rodolfo, também não tenho tanta experiência aí quanto o Luciano. O Luciano já está famoso, Luciano Ramalho, na verdade. E eu trabalho com Python já faz algum tempinho, já passei pela área de um pouco de engenharia de dados, e hoje eu voltei para minha base original, que é desenvolvimento de sistemas. Lá atrás, eu não trabalhava com Python quando eu me formei, em meados de 2005, mas a partir mais ou menos de 2012, talvez 10, eu posso falar que eu comecei a trabalhar um pouco mais com Python ali, em algumas toolings, e depois, efetivamente, de 2015 para cá, que eu comecei a pegar mais forte aí, principalmente na parte de engenharia de dados, e um pouco na parte de visão computacional, que foi onde eu realmente comecei a querer trabalhar mais com Python e trabalhar mais com o tooling que estava se formando ali no NumPy na época e tudo mais. Então foi nessa parte que eu me envolvi mais com a linguagem, de 2015 para cá, acho que posso falar que é. E agora, nos últimos 3, 4 anos, mais ou menos, acho que talvez 4 anos, eu estou exclusivamente, não posso falar exclusivamente, porque eu trabalho com JavaScript também, infelizmente, mas quase que exclusivamente trabalhando só com Python aí nos últimos 4, 5 anos por aí. Mas, no geral, é isso aí. Boa. Você não precisava assim, fazer a introdução de Python, que vocês conhecem Python. É só você apresentar. Sou o Carlos. Mas aí vocês estão me obrigando a falar, né? Porque é o tema. Basicamente, tudo que está aqui foi o Python que me deu, assim, no final das contas, né? Porque, assim,
acho que desde da época que eu era sysadmin, eu sempre usei Python, sempre lidei com Python, mais para scripting, essas coisas, etc. Só que, assim, de 2020 para cá, acho que a maior parte dos meus clientes, meus usuários, são da área de dados, né? Eu sou engenheiro DevOps, mas é Python para lá, Python para cá, enfim. Então, Python deu tudo isso aqui, até a tinta do quadro desse... Foi a minha filha que fez esse quadro, tá? Até a tinta do quadro do Kurt Cobain aqui, acho que foi o Python que deu. Mas, enfim, vamos lá. Imagino que vocês estão conversando, sei lá, com a tia de vocês, com um leigo, né? Vocês estão conversando com o leigo, né? Por que Python é relevante e o que é Python? O que diabo é Python? Como vocês definiriam? Mas, por favor, eu quero a definição de, sei lá, definição pessoal, né, de vocês. Quero que vocês definam a tecnologia do ponto de vista de vocês. Eu não quero by the book, eu estou até com vergonha, né? Porque o Luciano Ramalho que escreveu o livro, por exemplo. Mas, enfim, vamos lá, fica à vontade aí. Eu não preciso ser alfabético. Quem quiser falar, levanta a mão. Qual a relevância de Python e o que é Python? Por que Python é relevante para a área de tecnologia hoje em dia? O Python é um produto de uma comunidade de software livre. Isso é uma coisa muito importante. Não tem nenhuma outra linguagem, sei lá, entre as top 5 atualmente, que não tenha tido... Todas as outras têm megacorporações por trás, né? Quer dizer, C++, não. No começo tinha, mas não tem mais, faz décadas. Mas o Python é fruto só desde o começo e até hoje de uma comunidade open source. Então, isso é uma característica muito interessante, que eu acho. E a comunidade open source, é um privilégio participar de uma comunidade open source quando ela é uma comunidade saudável, como a comunidade Python é uma comunidade saudável, porque é um lugar onde você faz amigos, né? E encontra oportunidades, e troca ideia, e aprende. Eu estou aqui com um mug da Python Sudeste, e uma das coisas que eu tenho mais orgulho da comunidade Python é como a gente organiza muitos eventos, e todos os nossos eventos, não só no Brasil, como também na Europa, nos Estados Unidos, na China, na África. Em todo lugar, os eventos de Python são organizados pela comunidade Python. Então, isso é muito legal. Eu acho que é uma das principais... Hoje a gente vive num mundo extremamente polarizado, de esquerda e direita, que se eu for caracterizar de forma grotesca as duas posições extremas, na visão da esquerda, o Estado tem que resolver todos os problemas para as pessoas, e na visão da direita, o Estado tem que ser destruído e voltamos ao feudalismo. Mas, na verdade, existe um terceiro caminho, que é o da organização autônoma das pessoas na sociedade, né? E isso pode acontecer em escalas pequenas, como um hackerspace, uma república. O problema das repúblicas de estudantes é que elas têm uma população que dura pouco, né? Então, acaba não aprofundando muito um movimento em torno disso aí por causa desse motivo, eu acho. Mas então, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, que a sociedade precisa experimentar mais, e funciona, e as coisas não precisam ser movidas a dinheiro, nem do Estado. Tem que ter um dinheiro envolvido, porque todo mundo tem que comer. Mas não precisa ser um financiamento e uma coordenação estatal hierárquica ou corporativa hierárquica. Boa. Eu vou puxar aqui nos que o Ramalho falou até, da parte do meu histórico lá atrás. Uma das coisas que realmente me trouxe para a linguagem, né, que me chamou bastante atenção na época, foi justamente essa abertura maior das pessoas que trabalham com a linguagem, essa ideia de que temos que agregar, né, temos que construir junto as coisas. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção lá atrás. Na época eu estava trabalhando com Java. Java tem uma comunidade bastante forte, né, mas é muito corporativo, né, pega uma pegada muito, enfim, muito fechada, de certa forma fechada, né, de algum ponto. E eu lembro muito bem que na época, quando eu comecei a dar uma olhada em Python e ver que tinha a galera que estava por trás, como que era feito, né, e basicamente até hoje muito é assim, né, a galera, os core devs são basicamente
Hoje tem alguns que ainda são um pouco financiados, mas normalmente não são tantos, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção lá atrás e me chama atenção muito hoje em dia ainda. Então, isso é uma das coisas que eu acho que, e o que o Luciano falou, né, que a linguagem é uma das poucas que não tem um financiamento pesado de uma corporação por trás, né? Então, isso é uma das coisas, assim, que me chama muita atenção. A gente pode até falar que isso pode ser uma fonte de crítica, porque outras linguagens que têm um forte financiamento, às vezes acabam andando mais rápido, entre aspas, né? Acabam evoluindo mais em alguns aspectos, porque justamente isso, né? Tem 3 mil devs para trabalhar 24/7, né? Ou até menos, enfim. Então, isso é uma... Né? Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, que é feito pelas pessoas mesmo, né? Então, assim, tem muitas pessoas que estão trabalhando por anos já, né, e continuam trabalhando para que, por exemplo, eu, que não sou um desenvolvedor do interpretador ou de uma biblioteca específica da linguagem, possa continuar prestando um serviço para alguém, né, e tentando devolver alguma coisa para alguém da comunidade lá que fez um projeto bacana, ou que está, né, enfim, tentando suportar de alguma forma essa galera que está dando seu tempo livre ali, né, está doando seu tempo para tentar fazer a vida das outras pessoas um pouquinho melhor, né, tentar ajudar um pouquinho mais a galera, né. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção lá atrás. Lá. Rodolfo, muito legal o que você falou. Eu queria comentar que você falou interessante. Realmente, às vezes, né, a falta de uma gestão mais hierárquica, né, e de ter gestores que mandam pessoas trabalhar para resolver determinados problemas, faz com que algumas coisas avancem mais rápido, né? Eu acho que o problema do empacotamento do Python é um fruto disso e também do fato de que o Python não tem uma comunidade de usuários, tem várias, muito diferentes, com necessidades muito diferentes. Mas eu lembrei, quando estava falando disso, né, às vezes as linguagens que têm um apoio corporativo mais forte conseguem andar mais rápido, mas tem aquela famosa ditado, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado, né? Eu acho que é bem isso. Eu prefiro ir mais longe. Exatamente. Eu acho que o modelo que a linguagem adota, né, de não ter esse apoio corporativo, é bom por causa disso, né? Você atrai pessoas interessadas mesmo, né? Não pelo dinheiro, mas os ideais, né? Pelas ideias, pela filosofia, pelo o conjunto, a comunidade, né? Então você tem uma tendência a atrair as pessoas por isso, e não pelo dinheiro, né? Porque uma vez que você tem um apoio corporativo, o dinheiro que vai mandar, né? Então, se eu falar para você faz tal coisa e pagar você tem que fazer, né? Agora, se você está fazendo pelo prazer de fazer, né? Pelo prazer de ajudar, é diferente, né? Então, é bom por isso, né? Então, assim, eu digo assim, pode ser uma crítica, mas ao mesmo tempo tem um feeling gostoso nesse sentido, né? Tem uma ideia por trás prazerosa, né? Quando você está nesse caminho, né? Você está fazendo aquilo porque você gosta, né? Pelo seu prazer de tentar ajudar, de tentar fazer aquilo, né? Da melhor forma. É isso aí. Tentar contribuir, né? Para mim, assim, né? Do ponto de vista de quem não veio da computação, eu vejo que o Python, se eu tivesse que definir, ele é uma ferramenta que possibilita eu concretizar coisas por meio da computação. Então, eu vejo ele como essa interface entre ser humano e máquina, que possibilita que eu execute coisas que estão aqui fora do digital e levo para o digital, né? Então, na estatística, é basicamente isso que a gente faz, né? Então, ele é uma interface. Da mesma forma que a gente antes usava, sei lá, calculadoras para calcular os modelos estatísticos, né? O Python vem para justamente substituir isso e tornar essa vida mais fácil, né? Então, eu vejo ele muito como esse facilitador, como uma linguagem que pode ser muito simples de ser aprendida no início, e conforme você avança, ela possibilita coisas tão complexas quanto a gente queira, né? Então eu vejo muito dessa forma. E aí, aproveitando isso que foi dito, eu concordo bastante, e eu adicionaria a questão, por exemplo, da comparação que eu sinto muito do R, da linguagem R com a linguagem Python, né? Foi falado do Java, e aí acho que o R é outro extremo, que, assim, quando eu trabalhei com R durante muito tempo, eu percebi que a gente tinha uma fragmentação imensa de pacotes. Você tem muitos pacotes que fazem quase a mesma coisa
e tem um viés acadêmico muito grande em cima disso, por questões de, pô, a pessoa vai lá, desenvolve uma técnica nova, desenvolve um projeto novo, faz um doutorado, um pós-doutorado, e isso vira um pacote do R em cima de outro pacote, e o Python já tem uma noção, que é o que estão trazendo aqui, mais de comunidade. Então, ao invés de eu lançar o meu próprio pacote, eu contribuo para um pacote já existente, adicionando funcionalidades que vão sanar a minha necessidade. Então, eu vejo que esse espírito de comunidade ele é muito presente no Python, por exemplo, mais presente do que no R, onde você tem uma fragmentação, digamos assim, sabe, das coisas. E isso, às vezes, para quem está começando, eu senti muito isso. Isso era difícil, porque eu falava assim, cara, eu preciso aplicar tal técnica. Aí você vai lá no R, tem 1 milhão de pacotes que fazem aquela mesma técnica, né, com alguns parâmetros diferentes e tal. No Python você já tem algumas coisas um pouco mais centralizadas, né? Então você tem pacote X que vai ter uma cobertura de várias coisas ali dentro, porque a comunidade está evoluindo aquele pacote, né, aquela biblioteca. Então acho que tentando trazer um pouco uma visão assim, menos de engenharia de software, mas como usuário, digamos assim, como uma pessoa que usa tudo isso, né, para resolver alguns problemas de uma área específica, como é o meu caso ali dentro da área de dados, né? Então, Beleza. deixa eu comentar uma coisa interessante falando sobre R, já que o Theo falou sobre R. Quando eu estava fazendo a revisão da segunda edição do meu livro, um professor de Stanford me procurou, porque ele viu em algum lugar que o livro ia ser lançado brevemente, e aí ele pediu para ser revisor técnico do livro, de graça, e ele ia me dar, se eu mandasse os PDFs para ele, ele ia dar opinião sobre o livro. E ele mandou um monte de feedback super interessantes até o capítulo 10, e daí no capítulo 10 ele mandou uma mensagem falando assim, Luciano, seu livro é ótimo, mas eu resolvi que eu não vou mais. Ele tinha explicado que ele ia passar a usar Python em vez de R no próximo semestre, por isso que ele estava interessado em conhecer o meu livro, porque ele queria aprender Python e queria ver se o meu livro era uma boa coisa para recomendar para os alunos. Né? E daí, ele falou que ele desistiu porque não tinha em Python o Tidyverse. E aparentemente é uma coleção curada de bibliotecas que torna mais agradável fazer as coisas. Eu não sei. O que você acha dessa opinião, Theo? Isso é algo extremamente interessante, porque o Tidyverse, ele veio justamente, na minha visão, para resolver esse problema que eu comentei, de você ter fragmentos de muitos pacotes, sabe? E quando eu saí do R, o Tidyverse ainda não tinha sido lançado. Então essa foi o que eu mais desejava, assim, que acontecesse no R, que era esse espírito, né, de contribuição. Quando eu conheci o Python, em 2014, eu deixei de trabalhar com R, eu trabalhei com R até 2013, meus projetos de pesquisa na faculdade eu fui utilizando o R, e aí a gente tinha um espírito, não sei se vocês já viram isso, né, mas tem uma galera que diz assim, não vou usar pacote, eu vou escrever meu código do zero, eu vou fazer minha parte raiz aqui, então meus projetos acadêmicos eram muito nesse viés, não existia ainda o Tidyverse. Eu acho que é uma coisa positiva para a comunidade, tá? O Tidyverse vir para trazer um pouco mais de padronização das coisas, sabe? De como você executa, de como você usa, né? De como você melhora as bibliotecas. Então, acho que é positivo. E você acha que o ecossistema de ciência de dados em Python tem demanda para uma coisa parecida? Um esforço parecido? Então, é que eu vejo, por exemplo, se a gente for pegar o Scikit-Learn, por exemplo, né? Eu vejo que ele cobre muita coisa do que a gente está falando. Então, ainda mais agora, né, com as últimas versões do Scikit, que suporta, por exemplo, transformação de dados com pandas e mantém o mesmo formato sem trazer para o NumPy, é uma coisa que talvez esteja conversando com essa questão do Tidyverse, de você ter um ecossistema ali onde as tipagens, né, os objetos acabam se integrando melhor, né? Entendi. Então, eu lembro que quando eu conheci o Python, era tipo SciPy, NumPy, Pandas, que era tudo meio que do mesmo ecossistema ali, não lembro os mantenedores desses projetos, mas era muito tudo parecido, as interfaces eram muito simples, o dataframe do Pandas herdava de NumPy, então acho que a gente já tem um pouco disso, sabe? Talvez, não sei se foi isso que inspirou, talvez, o Tidyverse, não sei.
Mas TensorFlow a mesma coisa, né? Tipo, tudo que a gente vê, assim, meio que tem essa assinatura das funções são muito parecidas, de fit, né? O LightGBoosting, do XGBoosting, a assinatura de .fit, .predict, .predictproba, é tudo muito parecido, né? Então, acho que a gente já tem um pouco disso. Isso é até uma coisa que eu estava comentando esses dias atrás no Skype com alguém, acho que foi com o Jeff até, que é o seguinte, assim, eventualmente, né, as linguagens, os frameworks, eles vão caminhando para um mesmo middle ground ali, né, eles vão tentar se aproximar um do outro, né, então, a ideia, de, por exemplo, do Tidyverse provavelmente veio porque você tinha uma maior integração entre as ferramentas ali no ecossistema, né, de Data Science do Python, ele estava começando ainda, né, em 2000 e pouco, 2014 ali, né, já tinha um NumPy, mas estava muito ainda pequeno, né, então essas integrações que já pré-existiam ali, pode ser que influenciou essa criação, né? E eventualmente os frameworks e as linguagens ou o próprio ecossistema vai se modelando para tentar chegar nesse meio do caminho, né? Para trazer as melhores práticas que existem ali, né? De uma outra linguagem ou de um outro framework para dentro do seu próprio ecossistema ali, né? Para a galera não migrar, por exemplo, né? Não ir embora do ecossistema seu, né? Então isso acho que é um caminho que acontece mesmo e é natural talvez, né? De acontecer esse tipo de situação. E eu acho que isso vai crescer mais. Eu acho que, por exemplo, nessa parte de ciência de dados, eu vi muito lá atrás um pouco um esforço maior, por exemplo, da comunidade de Java e de outras comunidades, né, de trazer ferramentas de tooling de data science também. Não só de data science, mas também de machine learning. E isso acabou meio que ficando, acabou se estagnando, né, o Python sobressaiu nisso, a galera optou por usar, né, e acabou estagnando um pouco. Ainda existem ferramentas, né, mas a galera acabou meio que desistindo um pouco disso. E até eu vejo essa nova demanda, até começando a vir um pouco em Rust de novo, essa demanda de frameworks e de tooling de data science, por exemplo. Então, talvez, pode ser que isso mude no futuro, né, o Python perca isso, ou as integrações vão mudar para Python para Rust, etc e tal, mas esse ganho que as comunidades vão tendo com essas melhorias que vão acontecendo em cada linguagem, né, ou em cada framework em si. Acho que isso é um processo natural que vai ocorrendo para todo mundo aí, né? Essa normalização, talvez, né? E acho que uma tentativa disso, Rodolfo, não sei, aí trazendo outra linguagem para a mesa, eu queria ouvir vocês também, que é a Julia, né? Eu lembro que foi colocada numa posição ali meio que como entre Python e R e tal, que ia cumprir esse gap, e eu não sei, né, mas eu particularmente não vi essa rampagem, assim, eu não vi isso estourando, né, da forma como estava sendo prometida e vindo avançando, né, como vários benchmarks, né, vendia muito benchmark de Julia, assim, nossa, vai vir, vai arrebentar tudo. Enfim, o que vocês acham também disso, né, o que aconteceu com isso? Ou seja, a Python está ameaçada de alguma forma, né, em relação a isso, como é que vocês veem a posição do Julia? Ramalho, você tá mutado, cara. Aí, boa. O que eu ouvi falar, fofocas, boatos, rumores no Twitter, essas coisas que a gente não deve levar em conta, mas eu vou compartilhar. Não, é mentira. Eu fui procurar evidências, mas o boato é que a comunidade Julia é muito fechada. Ela foi criada quase que totalmente dentro do MIT e tem um grupo lá que domina a linguagem e eles não aceitam muita contribuição, porque eles são melhores que todo mundo. Foi assim que o Richard Stallman nunca conseguiu fazer um sistema operacional. Mesmo tendo uma bolsa de gênio para trabalhar, fazer o que ele quiser, ele nunca conseguiu fazer um sistema operacional porque ele se acha melhor que os outros, e aí fica difícil arranjar colaboradores. Boa. Né? Eu queria dar uma adendo também nisso, eu acho que assim, existe uma questão importante também, que é o seguinte, o Julia, a ideia talvez lá atrás do Julia que foi vendido era para substituir, né, o Python. Isso. E aí, não vamos fazer mais data science em Python, vamos fazer em Julia, né? Eu acho que todas essas linguagens que vêm para substituir, elas têm que ter um apelo muito forte, né? Então, por exemplo, assim, a gente fala hoje em dia que Rust ou Go vai substituir C, C++, sei lá, enfim, né? A galera tem muito essa conversa. Só que tem que ter um apelo muito forte, né? E eu acho que, por que talvez não tenha vencido, além disso que o Ramalho falou, né? Esse close source, né, que acontece, é que o apelo é assim, vamos tomar o lugar, só que para tomar o lugar, você tem que ter todas as toolings que fazem isso,
Porque a parte de machine learning não é a linguagem, né? Não é Python necessariamente. Não. É todo o ferramental em volta. É os frameworks, os data sources e etc e tal. Data source não, mas, enfim, por exemplo, data frame pandas e etc e tal. Então você precisa ter isso pronto, de certa forma, para você realmente tomar. Ou ter um esforço muito grande para crescer isso, né? Rapidamente, senão é difícil, entendeu? Então eu acho que isso é um dos problemas que aconteceu também, saca? É como o Theo falou, a partir do momento que você tem essa mentalidade, às vezes, tem grupos, né? Tem mentalidade, não, nós vamos fazer tudo do zero, não tem esse negócio de usar a biblioteca, né? Se você está fazendo isso, se você tomou a decisão de fazer assim, o seu trabalho experimental de mestrado ou doutorado, de repente, Julia é a melhor linguagem, certo? Porque ela compila para código de máquina e é uma linguagem de alto nível, com tipos e tal, é bacana, né? Mas, realmente, se você quer resolver um problema aplicado, aí você provavelmente vai ganhar muito mais tempo usando Python. Por quê? E aí que tá. Não é porque o Python... É muito interessante saber a história disso aí. O Python tem esse ecossistema de computação científica incrível. Por quê? Porque os cientistas estavam usando, nos anos 90, começo dos anos 90, o David Beasley conta essa história numa palestra que ele deu num evento lá, há uns anos atrás. Teve uma celebração lá do aniversário de não sei quantos anos do Python, e o Guido foi homenageado lá no Instituto de Matemática e Computação em Amsterdã, onde o Guido trabalhava na linguagem ABC, que foi a linguagem que ele trabalhou antes de fazer o Python, né? E o David Beasley deu uma palestra lá contando a seguinte história. O David Beasley trabalhava num laboratório de pesquisa nuclear americano como cientista de computação, desenvolvendo... A equipe dele decidiu fazer bindings de linguagem de alto nível para bibliotecas que já existiam em Fortran, C, C++. Tá? E eles foram escolher, ele desenvolveu uma infraestrutura para fazer bindings genérica, que acabou permitindo nos experimentos iniciais que o grupo dele, mas junto com outros grupos que simultaneamente concluíram que Python era a melhor linguagem na época, na opinião deles, para fazer essa cola. Que poderia ser Perl, poderia ser TCL, tinha outras alternativas. Mas a que vingou foi Python, né? E aí aconteceu isso, que houve uma consolidação, porque todos os grupos de pesquisa, e isso era software que rodava em supercomputador, lembra aquela época que existia esse conceito de supercomputador? Então, era tipo assim, experimentos científicos de acelerador de partículas que geram quantidades absolutamente insanas de dados e que os caras têm que processar e fica 8 horas rodando num supercomputador. E o Python está só fazendo a orquestração porque o processamento dele, de dados mesmo, é feito em C++, ou C, ou Fortran, né? Então é isso. Então daí o que acontece é que quando teve nos anos 90 uma inflexão histórica na pesquisa de inteligência artificial, que saiu da abordagem simbólica para a abordagem estatística e de redes neurais, de repente precisava de uma linguagem de alto nível que tivesse as bibliotecas de álgebra linear, estatística, e aí chama Python. Mas por causa dos físicos, entendeu? Então, essa é a história. O Python estava pronto quando apareceu a demanda, uma demanda que nunca teve tanta na humanidade, certo? Para computação de ponto flutuante. Ô Ramalho, acho que cara, tudo em volta do que você tinha comentado anteriormente. Eu acho que se você quer trabalhar sozinho, de fato aí talvez Julia vai ser melhor, né? Você escrever seu próprio código. Mas quando você começa a trabalhar de forma colaborativa, com mais pessoas no seu projeto, aí o Python acaba te levando mais longe, né? Exato. Mesmo que talvez, né, para aquele ponto específico não seja ótimo, mas no longo prazo, no médio prazo, de forma colaborativa, vai te ajudar mais, né? O projeto em si.
Exato. Sem falar que tem o fator que é quantidade de pessoas que está usando, né? Estão usando, exatamente. Né? E isso influencia muito, né? Tipo assim, eu quero, sei lá, eu quero matar o Python, sei lá, eu quero matar o Java, tu quer matar uma coisa que todo mundo está usando. Tá entendendo? Assim, a minha contribuição relacionada a esse tema que vocês puxaram aí é que eu só acho que se fosse, vou começar do zero, alguma coisa assim, considerar, sei lá, biblioteca, framework, eu acho que isso é uma coisa que casa bem com a linguagem que a pessoa tem intimidade. Pode ser qualquer linguagem, não só Julia, entende? Sim, verdade. Entendeu? Então, eu penso dessa forma. Né? E a outra coisa também que eu queria pegar a carona na resposta de vocês, que acho que foi muito boa, que vocês puxaram essa questão da comunidade. E a única coisa que eu queria acrescentar, não seria uma crítica, é que o Python não é tão assim só acadêmico, né? Tipo assim, porque do jeito que vocês falaram, fica parecendo que é uma coisa que está mais ligada só à pesquisa, etc. E tem muita coisa que está no mercado, que domina o mercado, que surgiu na comunidade. Por exemplo, o Docker foi um artigo apresentado numa conferência de Python, entende? Então, tá entendendo? Então tem coisas grandiosas que estão aí que surgiram, que vieram da comunidade, assim, entende? Só para acrescentar na resposta de vocês. E eu vejo, na real, assim, se a gente for falar dessa parte acadêmica, eu vejo até o contrário. Por exemplo, desses 10 anos aí que eu atuei no mercado de ciência de dados, pouquíssimos modelos que eu vi estavam em R, em deploy, eram muito mais em Python, sabe? Para você dar manutenção, para você dar uma evolução nos modelos de ML e tal. Eu me arrisco a dizer que eu não vi um modelo em R em produção, sabe? Era algo que às vezes rodava localmente ali, rodava no computador de alguém, experimental, muito mais experimental do que pensando em paradigma de engenharia de software, sabe? Era uma coisa mais de alguém analisando e tal. Então eu tô totalmente de acordo, Carlos. Eu vejo que assim, tem uma aderência ao mercado muito forte para extrair valor, assim, do ponto de vista capitalista mesmo, sabe? Não só experimental. Outra área que é muito interessante é a área de computação gráfica, né? Então, há 10 anos atrás, qual que era o cenário? Alguns programas famosos, tipo 3D Studio, etc., tinham linguagens proprietárias embutidas, né? O Maya tinha uma linguagem chamada Mel, né? Bom, e daí apareceu o Python na computação gráfica. Eu assisti um keynote incrível de um cara da UETA, que fez o Senhor dos Anéis, né? Na PyCon americana, mas foi de cair o queixo. Imagina, o cara levou só filme, né? Vários trechos de computação gráfica da UETA em espaços justamente do Senhor dos Anéis, né? E falou, não, dominou, o Python a gente usa para tudo, entendeu? Porque, assim, lógico, o rendering é feito em C++, mas a gente precisa entregar dados para o render e pegar os dados e mandar para outro lugar do pipeline e depois montar esses pedaços, e tudo isso dá para fazer em Python. E é feito em Python, né? E a própria programação, né, então, beleza. O Mano desenhou... eles desenharam 100 guerreiros se movimentando. Agora precisamos de 10 mil. Então, mais Python. E tudo mais, entendeu? Aí o cara falou, então, o que acontece? Aí, por exemplo, o Maya, que tinha uma linguagem própria, eles tiveram que botar o Python dentro, porque o mercado não queria mais saber de Maya. Que Maya? Entendeu? E eu dei aula de Python numa das maiores empresas de computação gráfica aqui em São Paulo, a Vetor Zero, e eles falaram, o que é sensacional de usar Python é que é uma linguagem de programação usada no mundo real para resolver problemas de negócio, de acesso a banco de dados. Então, por exemplo, entendeu? Você não tem como acessar o Postgres a partir do Maya. Então, isso torna muito complicado certas integrações que você precisa num ambiente profissional, entendeu? De gerenciamento dos assets, né? São milhares de arquivos passando de um lado para o outro, que você não sabe em que estado, ou melhor, que você precisa saber, né? Em que estágio eles estão, quais são os próximos passos, o que deu errado, né? O rendering da madrugada não completou, algumas partes completar. Tudo isso precisa ser monitorado e registrado
e fazer, então, e aí é Python, né? O Mel não dá pra fazer. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, games. A minha filha fez faculdade de games. Sou velho também. Vou parecer novo, mas enfim. Minha filha fez faculdade de games, aí ela chegou comigo, pai, me treina em Python. Você entende Python? Eu entendo, trabalho com isso. Me treina em Python. Por quê? Porque legal, ela quer usar na faculdade, quer produzir games e tal. Ela mostrou lá ela tem as ferramentas e tudo baseado em Python também, pô. Assim, só um outro exemplo de outra área que o Python é bastante utilizado. E tem outra que eu citei aqui também. Python também é muito utilizado para scripting, né? Que quem dá suporte para servidor, quer criar script de configuração de servidor, configuração de serviço, lidar com pacote. Por exemplo, o Ansible é baseado em Python também, né? Entende? Só outro exemplo de onde é aplicado isso, né? Talvez essa seja uma das vantagens, né? Acho que do Python em si, né? O Python, muitos consideram só como uma linguagem de script, né? Mas a vantagem principal é que ele, normalmente, se você consegue colocar ele em muitos lugares diferentes, né? Você tem essa facilidade, como o Luciano comentou, né? Eu quero encaixar o Python para rodar dentro do meu programa, né? Dentro do Maya, né? Da Autodesk. Então você tem essa facilidade de encaixar ali, né, o interpretador ali e rodar a linguagem dentro. E com isso você tem hoje, né, lá atrás tinha também, mas hoje você tem uma gama gigantesca de pacotes, né? Então essa parte que até o Luciano citou, eu quero conectar no banco de dados, né? Cara, já tem isso, né? Você vai ali, instala e já está pronto, né? Então essa aderência é muito grande e ela facilita muito, né? E essa integração que existe, então essa integração, que até o Luciano também citou lá atrás, que eles foram ver para integrar bibliotecas em C, em Fortran, essa integração, ela é mais tranquila entre aspas, né, óbvio, tem as suas dificuldades, mas ela é facilitada por essa integração. Eu trabalhei em sistema, por exemplo, que a gente embedou dentro de uma CLI para um roteador, o interpretador, saca? Então, assim, a gente rodava dentro do roteador, tinha uma CLI que rodava ali, o Python, para executar os comandos antes de mandar para o hardware final, sabe? Então, assim, é possível de embedar. Então, essa facilidade também, acho que aumenta a aderência de uso, né, da linguagem em outros locais que às vezes a gente está acostumado, né? É só Web Development, Machine Learning que a galera fala, né? Só isso, que cai na boca do povo, né? Mas existem outras coisas, né? Existem outros lugares aí que... Só isso! Só isso. Não posso falar Machine Learning, senão o Carlos fica bravo comigo, mas só nesses lugares. Não fico bravo, não. Pode... Mas total, eu acho que uma das coisas mais interessantes é que tudo bem, hoje em dia, se você for numa conferência de Python, ainda a maioria das palestras vão ser sobre IA, Machine Learning e Web Development. Mas sempre tem uma boa amostra de palestras de profissionais que são de outras áreas, entendeu? Tipo, analista financeiro. Eu assisti uma palestra sensacional de uma mulher numa PyCon americana, que ela falou assim, ela trabalha numa agência, né? A minha empresa vende dados financeiros limpinhos, entendeu? Curados para uso em análise financeira e tal, né? E a gente tem umas bibliotecas que ajudam a lidar com certos tipos de dados. E também a gente quer publicar exemplos mostrando como que trabalha com determinados dados. Então, ela, como uma pessoa, na verdade, de marketing e produto, começou a aprender Python para usar, para consumir os serviços da empresa. E olha o que ela fez com o primeiro projeto. Ela resolveu testar, resolveu verificar o seguinte. Ela fez um fundo de ações hipotético, né? Que era uma simulação, né? Então, o fundo de ações dela começava em 1990, tá? E ela rodou esse fundo de ações por 10 anos. E ela tomava decisões de compra e venda mensalmente para tirar para descartar e adquirir ações no fundo, baseado no seguinte critério. Primeiro, ela só comprou ações de empresas que tinham mulheres CEO. Acho que sei lá,
Fortune 500, não sei, tá? Então era pequeno o pool, mas era razoável, tinha algumas dezenas de empresas. Aí, toda vez que eles trocavam a CEO mulher por um homem, ela vendia. Toda vez que uma empresa que tinha um homem CEO contratava uma mulher CEO, ela comprava lá dessa outra empresa. Então ela foi fazendo isso aí. E aí ela mostra, então ela fez toda a análise, todos os e aí, gráficos, estatísticas e tal, ela mostra que o desempenho da bolsa dela foi tipo 40% melhor do que o desempenho do índice agregado do Fortune 500, né? E foi muito legal. Aí, lógico que na plateia quiseram polemizar, né? Mas ela foi super elegante, ela não deu explicação nenhuma. Ela falou, não sei qual é o motivo, eu estou dizendo que foi assim que eu fiz e foi assim, esse foi o resultado. Né? Mas então era um exemplo de uma pessoa que, entendeu? Tipo, um ano antes não sabia Python. E ela foi contratada por essa empresa e ela resolveu conhecer o produto e aprendeu Python, porque assim como ela, muitos analistas financeiros estão aprendendo Python agora, ou aprenderam nos últimos anos, né? Para poder fazer coisas, né? Os bancos estão treinando Python, estão treinando todo mundo com Python. Mas começou com o pessoal de finanças, né? Os bancos de investimento e as áreas de investimento dos bancos, né? Mas agora até os bancos comerciais. O Itaú está treinando milhares de pessoas em Python nesse momento. Eu vou fingir que eu não sei a resposta dessa minha pergunta aqui. Porque eu quero que os convidados respondam. Mas a proposta do Python é essa também? É ser fácil? É isso? De se aprender? Sim. Eu ia trazer algo um pouco nesse sentido, também como um pouco de provocação, que eu sinto que assim, é muito fácil você começar a fazer coisas legais no Python. Né? Tipo, cara, com pouquíssimo tempo você aprende a sintaxe básica, aprende as palavras reservadas, aprende algumas bibliotecazinhas para resolver esse problema específico, e aí pessoas que nem são da área conseguem resolver o problema delas, vamos colocar assim. Isso, né? Exato. E aí eu sempre faço essa reflexão, né? Você não precisa ser uma pessoa expert em Python para resolver seu problema. Talvez coisas básicas, igual essa moça, já consegue. E aí eu queria trazer para a mesa um pouco disso também, tipo assim, mas eu sinto que o Python, conforme a gente avança, ele vai se tornando muito complexo. É uma impressão minha? Ou não? Ele de fato vai se tornando mais... Puta, é Pydantic, que é tipagem... Ele está ficando complexo demais para mim. Já está há muitos anos, na verdade. Eu acho que isso é uma curva que vai acontecer, né? Muitas linguagens têm uma entrada maior, mas mesmo, por exemplo, o Python, conforme você vai avançando no conhecimento da linguagem, isso vai acontecendo mesmo, né? Porque... Mas não é só o conhecimento da linguagem, as pessoas que cuidam da evolução da linguagem também que caem nessa tentação de ficar complicando. Pode entendeu? ser. Sim. Isso tem muito também, né? De você copiar features de outras linguagens, né? Para trazer e complicar mais, features, né? Ou inventar novas features também. Então... Mas isso não é uma coisa que eventualmente acontece também? Assim, no sentido de... Eventualmente acontece, mas é ruim, né? Quer dizer, do ponto de vista do que nós estamos falando. Sim, né? sim, da facilidade. O que acontece? Né? Você complica mais, né, a sua vida, porque você tem que entender mais sintaxe e mais construtores, né, nesse sentido. É isso que você está tentando puxar aqui, né? É isso aí. Eventualmente você vai ter que não só lembrar daquele básico, né, que você construiu ali, que funciona bem, mas você começa a entrar e ter, sei lá, construtores diferentes, sintaxes diferentes ali, que vai dificultar o seu próprio entendimento do que você escreveu no passado, né? Então, o que eu escrevi no passado... Sim. O que era mesmo essa feature que eu usei 2, 3 vezes só e não lembro mais o que faz, né, da vida, por exemplo, né? Então, isso eu vejo que complica. E para quem às vezes é mais iniciante na linguagem, se você usar uma feature muito avançada ali, você voltar depois, se você não usou mais, você não vai lembrar, né? Você vai esquecer o que era aquilo, né? Nem lembro mais o que eu usei lá atrás. Por que eu usei esse 2 pontos igual aqui, né? Que foi o grande... por exemplo, eu não participei desse debate aí, eu não sou uma pessoa que frequenta as listas de core developers do Python, mas eu não teria, se eu fosse o ditador benevolente do Python, eu teria falado não. Isso aí é uma melhoria ridícula que complica
Porque é uma feature muito pequena, né? Que você não usa tanto, né? Introduz uma complicação para você explicar o que está acontecendo ali. Exatamente. Entendeu? Não, concordo 100%. Eu falo assim, essas features que às vezes você usa só naquele espacinho de tempo ali, né? Naquele momento ali, e ela não permeia, de certa forma, mais partes do código, né? É só aquele pedacinho minúsculo ali que você usa e complica a sua vida no futuro para você lembrar o que é aquilo, né? O que era mesmo que eu escrevi aqui. É uma coisa um pouco... É lógico que é subjetivo, né? Uma das coisas sim. que eu sempre falo, né? Que a nossa atração ou a nossa rejeição de linguagens de programação, ela tem, eu acho que sempre tem, minha hipótese é que ela sempre tem um fundamento também estético, mas que às vezes não é consciente, e também a gente não é muito capacitado, a gente não estuda estética, né, exceto em filosofia e artes e tal, mas como a maioria da gente não tem formação, não tem reflexão, né, não tem nem vocabulário para falar, então daí, mas existe isso, né, eu acho que existe. Então é uma coisa subjetiva, por exemplo, eu acho que list comprehensions, aquela sintaxe de comprehension que depois virou também generator expressions e dict comprehensions e set comprehension, eu acho fantástica, eu acho linda, não precisa, é totalmente sintático, ninguém precisa daquilo, mas ajuda a leitura, ajuda a expressar uma intenção, e o fato de que a linguagem, aliás, essa sintaxe foi inventada para fazer listas, para construir listas, e depois falaram, podemos fazer a mesma coisa para geradores e para dicionários e para sets, mostra como foi uma ideia boa, né? Sim. Sintetiza, né? Ela sintetiza. Isso. E jogando uma pimentinha aqui, você acha então, Luciano, que a galera tem que ler de novo o Zen of Python? Acho que é bom. Mas eu não. O fato é que o Zen de Python é mais uma coisa lírica, né? Lógico, é inspirador em alguns aspectos, mas tem várias partes que eu não entendo, né? O que significam, tem algumas piadas internas ali. Mas eu acho que tem certas coisas que eu não gosto tanto. Eu não sou, por exemplo, por exemplo, se eu fosse o ditador da linguagem e eu tivesse dinheiro, porque tem isso, né? Não adianta você ser o ditador da linguagem e você depender de trabalho voluntário para desenvolver a linguagem, porque se as pessoas tiverem a fim de trabalhar com tipos, se tiver um monte de gente a fim de trabalhar com tipos, as pessoas vão fazer coisas relacionadas a tipos, né? Mas se eu fosse o ditador da linguagem e eu tivesse dinheiro para direcionar o desenvolvimento, eu teria priorizado, por exemplo, concorrência antes de tipos. Entendeu? Eu acho que é um problema bem maior que afeta mais pessoas. Mas agora tá evoluindo, né? Quer dizer, nessa parte de desempenho e concorrência, mas o Python nunca vai se aproximar de Go, né? Eu tô estudando, eu voltei a estudar Go, eu já estudei Go há um tempo, dei até umas palestras na GoFercon, e pretendo participar da próxima GoFercon Latam, mas eu tô estudando Go agora e tô voltando. Eu acho que Go agora, eles chegaram em duas features que eu achava que eu sentia muita falta. Uma era generics, porque eu nunca senti falta de generics em Python, mas é porque eu também não senti falta de tipos estáticos. Se você não tem tipos estáticos, não precisa de generics. Problema resolvido. E isso fazia muita falta em Go. E a outra coisa que eu me irritava profundamente, eu acho que fazia falta também, era a falta de um protocolo de iteração, para você poder fazer for range em estruturas de dados arbitrárias, né? E eu dei uma palestra que falava exatamente sobre, né, uns anos atrás, sobre... Bom, eu estou falando muito sobre Go, não sei se interessa, mas é isso aí. Tá bom. O que eu vou falar sobre isso é que eu dei uma palestra uns anos atrás na GoFercon Brasil, que era assim, vamos fazer conjuntos em Go. Né? Conjunto é legal. Então, a premissa da palestra é que conjuntos é legal. Eu mostro
a implementação, né, digamos, a interface de conjuntos em algumas linguagens famosas, como Java, JavaScript, Python e não lembro mais qual. Enfim, peguei lá umas e aí eu falo, então é legal você ter essa estrutura de dados e essas operações, porque essas operações, né, existe uma intimidade, uma relação muito íntima entre a lógica simbólica e a teoria dos conjuntos. Né? E aí o que acontece é que existem muitos problemas, muitos algoritmos que você pode sentar a bunda e escrever coisas que têm uma alta complexidade ciclomática, um monte de loops dentro de loops, com ifs e tal, um negócio difícil de entender, que vocês representam como uma expressão com 2 ou 3 operadores de conjuntos. Entendeu? Então, realmente, é um negócio que vale a pena aprender e usar. E, além disso, porque quando você tem isso já implementado, é implementado em C, em Python é implementado em C, então é super rápido, né? Você fazer uma intersecção, né? Por exemplo. E... Aí eu fiz uma palestra que era isso. Eu falei assim, ó, pessoal, então olha só, que é triste, em Go não tem conjuntos. Por que não tem conjuntos? Porque eles poderiam ter escolhido, vamos fazer conjuntos também, assim como nós fizemos slices e hash, como é que eles chamam hash table, dicionário, não, como é que é mesmo? Map. Então, assim como eles fizeram map, né, então eles abençoaram algumas estruturas com generics, sem falar de generics, mas era, né? Eu crio um map de chave tal, valor tal, eu crio um slice de tal tipo de item, né? Então aí não tem set. Aí como você não tem generics, aí fudeu, porque você só vai poder fazer sets de uma coisa, de outra coisa, de uma terceira coisa, cada vez. Aí quais eram as soluções fornecidas que existiam no mercado? Algumas bibliotecas. A principal solução era a biblioteca mais popular, que tinha mais estrelas no GitHub, fazia geração de código. É uma coisa bizarra, que é tipo assim, realmente, quando você usa uma linguagem poderosa, que nem Python, geração de código é cagada. É porque você não sabe fazer o que você... É muito raro, né? Tem um exemplo na biblioteca padrão do Python. Quem souber, ganha um cookie. Tem um pedaço da biblioteca padrão do Python razoavelmente bastante utilizado que envolve geração de código. Mas, enfim. Name-tuple. Isso. Aí, eu já fui lá olhar lá já, cara. E eu vi que tem um template grandão lá que só dá um... e faz um eval. Exatamente. Fiquei meio triste com isso. Também. Mas, enfim, eu fui pesquisar algum motivo, tem lá umas explicações pragmáticas. O pessoal do Python é pragmático. Sim, mas, sim. Enfim. E o pessoal do Go também, eles são mais pragmáticos até do que o pessoal do Python, né? E aí não tem set, então tinha esse negócio de geração de código que era nojento, e mesmo assim você podia então criar um set e você não tinha como iterar, entendeu? É meio... Como é que você vai iterar por uma coisa que não tem índice? Porque, por definição, não tem ordem. E aí, só que o for deles só itera com índice, a menos que seja um map, um daquelas que são as estruturas que eu falo que são abençoadas, né? Tem estruturas de dados abençoadas pelos criadores da linguagem. E aí vai ser, eu propus para o pessoal da GopherCon Latam, tomara que role, uma palestra sobre isso, falar, revendo. Agora, como o Go chegou na fase adulta, nós temos generics e iterators. Inclusive, se você ler o artigo oficial do blog do Go sobre iterator, o exemplo que o cara dá é um set. Né? Mas ele não faz a apologia do set, que eu acho que é uma coisa importante, que eu gosto de... Eu já dei palestras fazendo apologia de sets, falando, pessoal, aprendam e usem sets, vai resolver os seus problemas bem mais fácil. Para públicos de Python, Elixir e Go. Aí. Leiam um livro do Ramalho, que o Ramalho lá dá uma aula de sets lá. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Parabéns aí, Ramalho. Obrigado. Realmente, muito bom, cara. Então, leiam lá mesmo, que nessa parte o Ramalho tem 1 milhão de % de razão aí.
Beleza, beleza. E assim, vamos para a parte difícil do vídeo, né? Tipo, quais os poréns, né? Quais as desvantagens do Python? Assim, por que tem tanta gente que. Você pode falar de desvantagem, mas também porque tem tanta gente que tem hate, né? Hate de Python. Porque o pessoal. Porque os haters odeiam o Python. A segunda parte é mais fácil de resolver e eu acho que a gente não devia gastar muito tempo com ela, então eu vou já dar a minha hipótese, tá? Chama-se, é uma palavra só, inveja, tá? Agora, agora vamos falar sobre problemas reais, e não o fato de que o sucesso de alguma coisa irrita, incomoda os fãs de outras coisas, né? Falando por mim, assim, acho que uma das coisas que às vezes me incomoda um pouco é a questão de gestão de biblioteca, né? De environments e tal. Acho que é uma coisa que às vezes é uma pedra, às vezes, no meu sapato. Sim. Tem como resolver isso, né? De algumas formas, tem algumas alternativas aí, mas de vez em quando, meia volta, isso me machuca. E aquilo que a gente já comentou, né? Que eu acho que é o quanto a complexidade vai aumentando, dada a solução que às vezes a gente precisa encarar, né? E aí, isso eu acho que é uma coisa, voltando ali na questão do Go, eu não vejo isso acontecendo, sabe? Às vezes parece que a barreira de entrada para o Go é um pouquinho mais alta, mas ao longo do tempo a complexidade não cresce tanto. No Python eu sinto que isso cresce um pouco, assim, sabe? Então essa questão da simplicidade, vamos colocar assim, ela é muito bonita no início, eu acho que me ajuda bastante, mas conforme eu quero avançar, e aí acho que essa foi a minha vontade até ir para Go, foi tipo assim, mas se eu tiver que aprender, aspas, uma outra linguagem dentro do próprio Python, então eu vou aprender outra linguagem, pô. Vou aprender Go boa. E tal. Então eu diria que esses são meus 2 pontos, assim, que acho que é o que mais me incomoda, assim, hoje no Python. A questão do environment, bibliotecas e tal, gestão de bibliotecas, e a complexidade que cresce, assim, bastante, conforme a gente vai querendo desenvolver coisas mais complexas também. Boa. Cara, eu acho que eu vejo muito, assim, isso que o Theo falou, acho que pacotes, né? Acho que gerenciamento de projeto é uma coisa que eu sempre vi muita gente reclamando ao longo do tempo. Não vejo que isso vai ser solucionável a curto prazo, falar a verdade. Acho que não. Também, a gente tem tido alguns movimentos para tentar algumas melhorias nesse sentido, ao longo desses últimos 4, 5 anos, talvez, mas não vejo que é uma coisa que está resolvida, né? Acho que a galera tem tido algumas alternativas aí, tem proposto algumas alternativas, mas não vejo que isso vai ser resolvido. Eu acho que isso é um dos principais perrengues que a galera reclama bastante, né? Na parte de gerenciamento de projetos, né? Então, muito pessoal acaba fazendo paralelos aí com o Go ou com o Rust, que tem aí ferramentas mais robustas para isso. E aí isso foi também, puxando isso, foi uma conversa que até uma resposta do Bruno, que a gente estava conversando sobre esse assunto, que essas linguagens, elas conseguiram já ter isso pronto porque elas vieram depois, né? Então elas conseguiram já montar essas melhores práticas aí, né? Mas eu entendo que a comunidade, eu acho que cai muito naquilo, né? A comunidade de Python, por andar mais lento, porque não tem investimento, talvez isso demore um pouco mais para sair, né? Não tem uma pessoa que vai falar, vamos fazer, acabou, vai ser assim, acabou, né? Vamos ter essas discussões, demora mais tempo, e às vezes nem acaba saindo. Isso é uma das coisas que eu acho que pega muito. Isso cai muito na parte, não só de gerenciamento do pacote, mas de gerenciamento de versões dentro do seu projeto, né? Então, às vezes você tem projetos com diferentes versões da linguagem, né? E não só diferentes pacotes, né? Diferentes versões de pacotes. Então, acho que é um aspecto mais amplo. Uma coisa é que eu já trabalhei, por exemplo, com Autodesk, né? Então, assim, uma coisa que também acontece muito em outras ferramentas que é ruim, vamos dizer assim, é o empacotamento, né? Então, se eu quiser gerar um binário para executar, então isso é uma coisa que eu já vi muita gente reclamando também. Eu já tive problemas com isso, que eu precisei também gerar binário, né? Então, gerar um executável para rodar isso em Python é possível, mas dadas muitas restrições do que você está usando, né? Se você estiver usando bibliotecas em C com link simbólico, um pai da vida, por exemplo, tem maior dificuldade para você gerar um binário, por exemplo. Em outras linguagens isso já é mais tranquilo, né? Em outras linguagens já praticamente não existe esse problema, né? Linguagens compiladas, principalmente, não tem esse problema, quase zero, né? Exceto se você estiver usando também
alguma biblioteca terceira ali que precisa de um bind local. Então, acho que esses caras são os principais problemas que a galera reclama. E, é claro, performance, né? Esse é o, sim, isso não tem muito o que fazer, a galera vai sempre reclamar disso, e é o que o Luciano falou, né? Python nunca vai ser tão rápido quanto o Go, porque, dadas N razões, né? Como uma linguagem compilada, Python não é compilada, etc e tal, né? Então, acho que esses são os principais aspectos que eu entendo que fazem sentido a reclamação, né? Eu vejo a galera reclamar e fazem sentido. Outras coisas, como o Luciano falou, às vezes são aspectos do que você gosta ou mais ou não gosta de sintaxe, é um gosto pessoal, né? Então, eu acho mais gostoso escrever um código assim, eu acho mais bonito visualmente, etc e tal, escrever um código mais assim. Mas aí é um gosto pessoal, né? Então, isso varia. Então, esses caras, esses três pelo menos aí, né? Empacotamento, geração de binários e performance, acho que são os principais que eu entendo a razão da reclamação e eu acho que faz sentido a reclamação, né? Assim, no sentido de que realmente afeta ali o seu programa, né? O que você está construindo ali diretamente, entende? Acho que esses são os principais pontos que eu entendo, né? Que fazem perrengue na galera. Eu concordo totalmente, inclusive eu acho que Go é uma linguagem que resolve melhor esses três aspectos que você falou, né? Do desempenho, o empacotamento e a performance. Desempenho já falamos. Qual que é o terceiro mesmo? Empacotamento e geração de binário, né? Já a geração de binário, exatamente. Isso, Quer dizer, a questão das gerenciamento de dependências, né? Que é essa coisa aí dos ambientes virtuais e papapá. Você gerar um binário e ter um melhor desempenho são três coisas que o Go faz melhor do que o Python. Mas o Go faz muitas coisas pior que o Python, tá? Então não é uma super maravilha, tá? Mas é legal, eu acho divertido, eu acho que é bom para complementar. Eu gostaria de saber Rust, assim como eu gostaria de saber chinês. Eu acho que é difícil, assim, eu com 61 anos, priorizar aprender chinês. Acho que é mais fácil aprender italiano. Entendeu? Então, por mais que talvez aprender chinês seja mais rentável. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que Rust vai dar muito dinheiro para quem souber Rust, porque vai virar tipo. Ela tem, eu acho que pelo fato de que tem um compilador hiper estrito e muitas garantias no código compilado, ela tem o potencial de virar uma fusão de feliz de duas linguagens extremamente duradouras, que são C e COBOL. Querendo dizer assim, não é difícil imaginar que, de repente, bancos... Porque, assim, se eu fosse um CTO de banco, talvez eu tivesse rejeitado propostas de fazer código em C++ por causa de problemas de manutenção, mas hoje eu estaria liberando fazer código em Rust. Entendeu? Porque é mais fácil, né, evitar problemas de segurança, né? Existem uma série de garantias, né? E então é isso. Eu acho que quem aprender Rust vai se dar bem, mas eu acho, para mim, eu amo que existam pessoas desenvolvendo bibliotecas em Rust para complementar e ampliar o já riquíssimo ecossistema de bibliotecas que nós temos em Python, escritas em C, C++, Fortran e agora Rust. Go, infelizmente, não serve para isso, né? Porque como tem um garbage collector próprio, ela não é feita para ser uma linguagem para integrar com outra, desse jeito, né? Então, eu acho... Mas, enfim, o custo... Go é uma linguagem que você começa a se divertir na primeira hora e começa a fazer programas úteis em uma semana. E o Rust, não. Na verdade, uma atividade que eu amo, que é o Coding Dojo, eu já participei de dezenas de Coding Dojos, facilitando e como participante mesmo, e só teve 2 Coding Dojos que fracassaram em toda a minha vida. Fracassaram no sentido que, não é que não conseguiu resolver o problema, às vezes não consegue resolver o problema, mas não, as pessoas saíram de cabisbaixo, sabe, derrotadas. A turma não queria que desse certo,
depois eu posso contar. E a outra era Rust, porque a gente simplesmente chegou num ponto que tinha uma pessoa facilitando que estava aprendendo Rust, e a gente escolheu um dos desafios famosos de Coding Dojo, e chegou num ponto que a gente não conseguia compilar o programa e não conseguia entender por que não, e ficamos 45 minutos parados num estado que não dá para compilar, e aí fomos embora cabisbaixos. Boa. Eu vou dar um spoiler aqui. Eu tô escrevendo, eu tô tentando fazer todo ano agora um blog post final, né? E aí eu tô escrevendo agora, e eu tava pensando no que escrever pro ano que vem, né? Do que seriam as minhas expectativas pro ano que vem, né? E a minha primeira expectativa é que tanto o Go quanto o Rust vão crescer mais do que já estão crescendo, e vão continuar crescendo muito mais ainda. Mas a minha expectativa é que Go vai começar, já tá começando, né? Mas tomar lugares de outras linguagens enterprise. Por exemplo, Java. No top 10, chegou no top 10, né? Tipo Java e JavaScript, né? Então, que são as linguagens hoje que são os primeiros que a galera escolhe para fazer. Vou escrever um serviço, né? Vou escrever um serviço aqui. O que eu escolho? Vou fazer em Java ou em JavaScript, né? Então, são as linguagens principais ali. Então, eu acho que vai crescer nesse. A minha expectativa é que esse ano o Enterprise, o Go vai começar a tirar esses caras do caminho e vai começar a tomar o lugar desses caras aí. Eu gostaria de fazer um experimento. Precisamos recrutar, não sei se vocês topam ou precisamos recrutar alguém, que era assim, pegar um programa exemplo de API, sabe? API web, do tipo que se faz em Node ou em Go, mas fazer nas duas linguagens e comparar, entendeu? É só fazer a linha de back-end aí que a galera faz, Luciano, em todas as linguagens. A gente só precisa definir problemas só. Acho que já o codista... teve linha de back-end. Não teve, né? Linha de back-end. Esse ano o Zan fez. Mas aqui a linha de back-end é focada em desempenho, né? Essa que teve o último ano, ela foi focada em transação, na verdade, porque ele estava avaliando se. Desempenho. Eu tô pensando. Tá. Eu colocaria um outro critério, entendeu? Porque se você foca só em desempenho, vai ganhar Rust C. Sim. Entendeu? Não. Só que não é só desempenho, entendeu? Porque é por isso que as pessoas não. Por que eu não. Entendeu? Por que eu. Sei lá. Por que o presidente dos Estados Unidos não anda de Ferrari? Entendi, Sazan. Entendeu? Tem que definir. Porque você tem que escolher a ferramenta certa para o projeto. Sim. Então, assim, não adianta você ter uma linguagem que tenha que pega a performance máxima e o custo do desenvolvimento é 5 ou 10 vezes maior. Isso que eu ia comentar. Tem um time box, assim, né? Mais restrito. E ver o que acontece. E também a parte de colaboração, né? O quanto que... Não, mas então... não, eu não tinha pensado em time box, porque time box eu penso numa outra coisa, tipo assim, vamos falar sobre linhas de código. O montante ali. Sobre e aí teria até um outro aspecto que eu acho que é importante também, que bom, isso aí é difícil de testar, mas enfim, você ter pessoas que vão fazer modificação. Então, uma segunda etapa pessoas, agora tem um outro time que não são as pessoas que desenvolveram cada uma das entradas do concurso, sei lá. Agora, o segundo time tem a obrigação, pessoas diferentes, elas vão implementar novas features. Então, tem uma especificação para uma versão 1, e daí a versão 2 do sistema pede mais coisas, e aí vamos ver. Entendeu? Sei lá. É isso que eu tinha imaginado de colaboração, sabe? Tipo, roda o time, step 1, step 2, vê o que acontece aí, que se consegue dar andamento no projeto. Boa. Inclusive você pode pedir pessoas voluntárias para falar assim, nós queremos fazer um experimento aqui só com... vai ter times fazendo manutenção do sistema em cada uma das linguagens que conhecem aquela linguagem e também times que não conhecem. Nossa, que loucura. Eu acho que é uma boa proposta para passar para o Zan aí, para a linha de back-end. Acho que.
Dá para passar essa ideia para ele aí, incrementa lá, sei lá, cria várias linhas, não sei. Enfim. Porque é uma coisa que... A gente sempre incentiva ele, Só. Eu não sei se tem a ver com a testosterona, mas tem esse negócio de performance, né? Que não adianta nada, entendeu? Você ter o carro mais rápido se você não sabe para onde você está indo. Vai começar. No último, exatamente, no último episódio que a gente gravou aqui, estava falando sobre pragmatismo, né? E isso foi uma das coisas que citaram, acho que foi o Rafael Ponte que citou. Ele falou: o pessoal hoje em dia fica com esse negócio, olha, faca na caveira, não sei o quê. Calma, né? Calma. Enfim, vamos lá. A minha próxima pergunta tem mais ou menos a ver com isso, né? Então vamos lá. Agora vocês estão aí, vocês, sei lá, são famosos, agora que vocês estão aqui no meu canal, estou dando essa oportunidade para vocês aparecerem para a comunidade. Não, inclusive é legal falar para o público que com o cachê desse programa, eu vou levar minha esposa para passar o Réveillon em Paris. Pronto, tá vendo? Tá vendo? Então vamos lá, aproveita o espaço e vendam, né? Vocês vão vender. Porque assim, agora falando sério, tem muita gente que assiste o canal que está começando. Assim. O pessoal gosta de assistir a parte do canal, o pessoal que está começando. Engraçado que no começo dos primeiros vídeos era mais sênior. Agora eu olho lá no YouTube, é mais gente que está começando na área. E aí, deem uma palavra de incentivo para a pessoa começar com Python, né? Por que se eu sou novato, por que eu deveria começar com Python, né? Então, tentem vender. Vou deixar aberto para vocês venderem aí. Vendam Python para o nosso público. Vamos lá. Vou tentar puxar aqui. Vender. Cara, vou vender pela minha experiência. Acho que a gente só consegue vender por aquilo que a gente experimentou já, né? Fica difícil. Se você não vender por aquilo que você experimentou, fica meio sem graça, né? Sem sal, né? Cara, então assim, pela minha experiência, e isso cai muito do que o pessoal reclama bastante, né? Por Python não ter tipos, por exemplo, né? Não ter tipagem ali, né? Estática. Eu acho que uma das coisas que ajuda você a entrar na programação é você ter e aí cai naquilo que o Theo falou, né? Ter uma barreira de aprendizado mais simplificada, né? E eu acho que a linguagem propõe de início você ter isso, uma barreira mais simplificada. A gente tem todos esses problemas que a gente comentou aí de pacotes, de versão e tal, mas para você que está aprendendo, às vezes você não precisa ter, você não vai ter tanto esse problema, né? Você vai instalar ali e já vai poder começar a rodar ali no shell e tal, alguma coisa. Hoje outras linguagens têm isso também, facilitado, né? Tem outras linguagens que têm um shell interativo, tem linguagens que já tem ali um ecossistema bem formadinho para você instalar um editor ali que está rodando já, no caso do JavaScript é assim também, né? Com Node, Ban, o próprio Rust, Go, esses caras eles têm ali uma entrada baixa também. O Python, acho que foi uma das primeiras linguagens que eu vi que tinha uma entrada baixa nesse nível quando eu comecei lá atrás, e isso me incentivou bastante a ir para a linguagem, né, e aprender mais sobre. E eu acho que isso é um incentivo para você que está iniciando, que está achando complicado demais entender o que é um ponteiro, ou está com dificuldade, que tem que definir os tipos corretos em Rust e não está conseguindo, né? Ou você está lá no Java e tem que escrever aquelas trocentas classes para você rodar um main, né? Então, no Python isso teoricamente é um pouco mais simplificado, né? Você vai ali e já abre um arquivo, nem abre o arquivo, né? Abre um arquivo e começa a colocar. Depois você pode se preocupar que isso, se você estiver importando esse pacote, vai rodar todo o código que você colocou lá, macarrônica e tudo mais, mas acho que o primeiro passo ali para você dar, isso facilita bastante, que eu vejo em Python, por exemplo. E eu entendo também que, eu acho que, assim como o Luciano, acho que o Theo também, a gente já tem bastante tempo de carreira, eu entendo que a linguagem que você começou pode nunca ser a linguagem que você vai terminar a sua carreira, né? E a linguagem que você começou não vai ser a última que você vai aprender. Então, eu acho que eu gosto de Python, mas eu não me agarro a isso, né? Eu estudo Rust, estudo Camel, eu trabalho com JavaScript também. Então, eu acho que, para quem está iniciando, você pode começar, mas não quer dizer que você vai ficar para sempre no Python. Não quer dizer que você vai ficar para sempre trabalhando com Python. É uma evolução e você vai
aprender, e eu vai ter que aprender na marra, porque não tem trabalho mais em Python no futuro, né? Migrou todo mundo para outras linguagens, ou porque você gostou da sintaxe de outra, viu as ferramentas, facilitou a sua vida. Eu acho que meu incentivo é nesse caminho aqui, tá? Boa. Cara, eu assinei embaixo, e até cortei o Luciano aqui, porque aí se precisar corrigir alguma coisa, ele tem a última palavra aí. Cara, eu concordo pra cacete. Eu acho que assim, Python vai ser uma ótima porta de entrada para o mundo de programação, para quem está começando. É uma linguagem de propósito geral, então você consegue aprender vários fundamentos, mesmo que depois você não queira continuar em Python, mas mesmo continuando em Python, você consegue solucionar problemas de uma forma geral, problemas de computação, né, de forma geral. Então, pô, quer fazer game, quer fazer aplicativo, quer fazer data science, machine learning, AI. Enfim, é uma linguagem que hoje é uma das mais populares que a gente tem em questão de até empregabilidade. Então, você quer continuar no Python? Provavelmente você vai conseguir emprego também ali, né? Entrando mais a fundo e começando a construir cases ali dentro do seu contexto. Tem uma comunidade forte, como a gente já conversou aqui, né? Então tem vários eventos para você participar. É uma comunidade que ajuda muito, então tem muito conteúdo também para você aprender na internet, né? Várias pessoas aqui geram conteúdo, né, em volta do Python, conteúdos gratuitos, inclusive. Que mais que eu posso falar? Pô, tem uma versatilidade gigante em relação a bibliotecas, para você fazer novamente coisas de propósito geral aí, qualquer coisa que você queira fazer tem. Tô procurando aqui coisa na internet também para ajudar a galera, para vender. E, pô, a gente ensina Python, né? Então, você quer aprender coisas com a gente também, né? Trazendo um pouco do meu propósito, assim, aprenda também com a gente, né? Tem bastante material aí na internet voltado a dados, né? Cara, eu acho que é isso, mano. Eu gosto muito de Python, eu acho que é uma linguagem que ajuda muito na conversa no mundo corporativo, sabe? Tipo, a conversar sobre Python não fica só dentro do escopo de computação. Isso que eu acho mais da hora. Igual o Luciano trouxe, de uma pessoa da área financeira que está aprendendo Python, resolvendo seus problemas, isso eu acho sensacional, sabe? Então, talvez a mensagem final, assim, para vender mesmo você não precisa ser um programador, programadora para usar Python. Use Python Exato. para seus problemas aí do seu Sim. dia a dia, sabe? E se você se apaixonar, aí você pensa em ir para computação, para programação, de fato. Exato. Pô, Carlos, teria sido legal eu saber desde o início que você tem uma grande maioria de pessoas que estão começando. Eu teria falado sobre outros assuntos em alguns momentos. Mas, Ainda vamos não lá. acabou, ainda tem muito tempo, calma. Tá bom? É o seguinte, vale a pena entender o MIT, né, aquela faculdade, aquela universidade americana muito famosa, vários prêmios Nobel e tal, eles usavam uma linguagem chamada Scheme como primeira linguagem de programação no curso de ciência da computação. Tem um livro famoso, Structure and Interpretation of Computer Programs, que é basicamente o texto que eles usavam nessa disciplina, tá? E uns anos atrás eles trocaram para Python. Entrou um professor, eles resolveram que a disciplina precisava de renovar, e um professor lá escreveu um livro-texto, que eu esqueci como chama, eu tenho aqui, e tem de graça na internet também, e trocaram para Python. E aí, imagina no Reddit, certo? Porque tem as linguagens, em geral, quando tem certas linguagens, eu acho que muitas linguagens têm uma torcida muito fervorosa, né? O pessoal de todas as linguagens derivadas do Lisp, que nem Scheme, Clojure e tal, tem lá suas torcidas, torcidas organizadas. Bom, e a explicação que um dos autores do livro lá deu sobre por que eles tinham mudado de Scheme para Python porque Python tem mais bibliotecas prontas para as pessoas fazerem coisas interessantes. E isso é tudo que vocês estavam falando aí. Isso é a coisa mais legal do Python. É o fato de que você pode inventar de fazer, por exemplo, eu trabalho com biologia, eu quero estudar determinado assunto. Hoje em dia você vai ver os resultados científicos, se você está estudando biologia, você vai ver resultados científicos que foram resultados parcialmente computados com Python. Vai ter lá, né, os resultados, os notebooks, né?
E outras áreas, como a gente falou, da área financeira, qualquer área, certo? E não só, aí eu estou falando de exemplos de análise de dados, mas outro exemplo, né? Tipo assim, cara, eu vou dar um exemplo idiota, tá? Mas é um exemplo que eu estou muito interessado em ferromodelismo ultimamente. Isso aqui é um container não Docker, é um container de 40 pés na escala 1,85. E aí, outro dia eu fiquei pensando, eu provavelmente não vou fazer isso, mas poderia, como um hobby, eu vou criar um banco de dados para catalogar os meus trenzinhos, entendeu? Para poder fazer pesquisas, assim, né? Eu quero montar um trem de carga com containers e tal, quantos eu tenho, fazer pesquisa, entendeu? Eu quero montar um trem de combustível, besteira. Mas tem, entendeu? Tipo, eu tenho um amigo meu que é da Sociedade Brasileira chama Avistar. É a Associação Brasileira de Pessoas que gostam de, como chama? Observar pássaros. Tá? Isso é uma coisa que tem no mundo inteiro, né? É um hobby, né? E eles também têm lá os seus catálogos, entendeu? Querem organizar o seu histórico de pássaros que eu já avistei, pássaros que eu ouvi, mas não avistei, e tal, né? Enfim, então é uma linguagem muito legal para você resolver problemas. E isso, agora para terminar, eu acho que assim, nós estamos num momento onde está se falando muito sobre IA. Graças a Deus a gente não falou de IA. Muito obrigado por terem proporcionado esse papo sem IA, mas agora eu vou introduzir o assunto IA. Só para falar o seguinte: o diferencial entre nós e a IA é que a gente entende como o mundo funciona. A gente conhece certos assuntos. Então, uma pessoa que é um observador de pássaros, ele vai ter conhecimento a respeito do que é interessante na observação de pássaros, o que a comunidade procura, como que essas coisas são documentadas e tal, entendeu? Existe um contexto, entendeu? Você pode... e isso é o diferencial que sempre vai existir, entendeu? Porque mesmo que a IA passe a escrever programas perfeitos, que está muito longe, na verdade, enfim, é impossível. Ela sempre vai gerar problemas imperfeitos. Qualquer coisa que a gente faz, né? Qualquer coisa que existe no universo é imperfeita. Então, ela vai gerar problemas imperfeitos, e daí quem é que vai debugar? Não sei, é uma questão que se abre, né? Mas o mais importante é que é sempre, como eu falei antes, né? Que adianta você ter o carro mais rápido se você não sabe para você onde você está indo. Então, você precisa saber qual é o problema. Você precisa entender um domínio, o domínio que é um domínio humano, entendeu? Das atividades humanas e tal, ou da natureza, né? A física, a biologia. E aí você usa a computação para resolver problemas nesse domínio. É assim que funciona. E o que o computador não faz é entender domínio. É por isso que o ChatGPT comete erros grotescos. Agora eles consertaram, mas eu acredito... Eu vou contar a história e depois eu vou falar a minha teoria conspiratória. É assim, a história no ChatGPT 4, mas tem as iterações lá que você nunca sabe, né? Qual é a versão do ChatGPT 4 exatamente, né? Quantas vezes por mês eles atualizam? Ninguém sabe, né? Enfim, uma versão inicial do ChatGPT 4, eu cometia erros em problemas desse tipo. Se eu falar assim, se um carro leva 5 horas para chegar de São Paulo até o Rio, quanto tempo leva 2 carros? Aí ele fazia todo um raciocínio hiper bem escrito e altamente convincente e elaborado para dizer que os 2 carros iam demorar 10 horas. Aí quando você falava, não, isso daí está errado. Aí ele vinha com outro raciocínio super elaborado para dizer que os carros iam demorar 2 horas e meia. Né? Mas qual que é o problema? Hoje não acontece mais esse erro. Foi remendado. Eles passam arame, silver tape, entendeu? Quando sai na imprensa ou nas redes sociais uma cagada dessas, alguém introduz um if e um pequeno script Python que resolve esse problema. Bom, mas, gente, por que acontece isso? Porque a porra do modelo de linguagem é apenas um modelo de linguagem, não é um modelo de mundo. Ele não sabe como funciona o mundo. Ele não sabe o que é um automóvel, uma estrada, como funciona uma estrada entre Rio e São Paulo. Entendeu?
Mas se você perguntar cada coisa delas, ele regurgita texto sobre isso. Entendeu? Assim, não, porque ele não sabe o que é um carro. Sabe, se você perguntar, ele fala o que é um carro. Mas ele não entende. Isso que ele acabou de escrever para você, ele não tem a menor ideia. Né? Por isso que a melhor definição é aquela aquela professora americana, Emily Bender, acho, que são papagaios estocásticos. Isso daí. Eles são papagaios. O papagaio, você pode ensinar um discurso para o papagaio, mas ele nunca vai entender o discurso, mas ele pode reproduzir. Né? Então, é lógico, é um pouco mais útil do que um papagaio estocástico, se bem que o papagaio faz discurso é mais divertido. Mas é um pouco mais útil. Porém, o que eu estou falando é isso. O diferencial humano é esse. Então, por isso que, voltando, por que Python é uma boa linguagem para você aprender? Porque ela traz exemplos de bibliotecas e literatura a respeito de como fazer todo tipo de coisas em Python, e isso vai te dar a oportunidade de, enquanto ser humano, aplicar o seu conhecimento sobre o mundo, fazendo coisas interessantes, entendeu? E você pode até usar uma IA para te ajudar a programar, mas o seu diferencial sempre vai ser isso. E a melhor linguagem para você desenvolver esse diferencial de eu sou um ser humano que conhece certos domínios e eu sei programar nesses domínios, é Python. Boa, boa. E qual, assim, eu vou perguntar relacionado ao projeto, mas que vocês possam falar, é claro, porque tem vários projetos que a gente assina confidencialidade e não pode falar. Mas qual projeto bacana, assim, interessante que vocês já mexeram, vocês já trabalharam, ou que vocês já viram que utiliza Python? Assim, que vocês acham que seria interessante mostrar para o público, falar, assim, um projeto interessante em Python que vocês viram, assim, na prática? Tô na dúvida em que tipo de contexto. Qualquer um? Absolutamente qualquer um? Seja em contexto de Qualquer biblioteca um que ou... vocês achem interessante. Já que Python é propósito geral, né? Porque, enfim, pode ser Aham. qualquer coisa, até que nem o Ramalho falou aí, de aeromodelismo, sei lá. Cara, o Eduardo Mendes, que seria muito legal se ele estivesse por aqui, né? Que é um cara que eu acho que admiro bastante e manja muito de Python também. Ele, até onde eu sei, ele usa bastante coisa do Python, por exemplo, a edição de vídeos dele, Sim, sabe? exato. E acho que esse é um problema fantástico, assim, porque ele resolve um problema que nós, geradores de conteúdo, temos, que é a edição de vídeo, tirar ruído de vídeo, cortar momentos mudos, né, de respiro, etc. E ele faz isso com Python. Então, acho que esse por exemplo, uma parada extremamente útil, assim, sabe? E, se não me engano, tem código aberto. Eu acho que ele fez isso em código aberto. Então, acho que é um projeto, assim, sensacional, sabe? Sim. Eu vou mostrar aqui um negocinho. O, os trenzinhos elétricos em escala HO, pô, eu podia mostrar um, né? Mas tudo bem. Depois eu pego. Mas eu vou mostrar uma coisa. A gente quer fazer certas manobras realísticas. Então, qual que é a velocidade que deve andar um trem, né? Então, para isso, eu comecei a montar um medidor de velocidade. Então, isso aqui, ó, isso aqui são dois lasers, tá? Certo? Dois lasers. E aqui tem peraí, tem uma parada que ele escreve FJR, que é Ferrovia Jairo Ramalho, é homenagem ao meu pai. Aqui interrogação porque ele não está enxergando os lasers, né? Eu lance que você põe isso aqui na pista, né? Alinhando os lasers com os furinhos ali, e ele mede a velocidade do trem que está passando. E isso eu fiz em MicroPython, tá? O MicroPython, hoje em dia, você tem esse tipo de microcontrolador super barato. Esse aqui é o Microbit, né? Que é um projeto britânico de um microcontrolador que roda Python, MicroPython, né? Esse daqui, ó, é um tipo de um ESP32 esse aqui tem até um displayzinho OLED preso. Não, esse aqui não é SPT32, esse aqui é outro tipo, mas esse aqui é baseado no RP 2040, mas eu tenho também.
Tudo isso aqui roda Python, entendeu? E é fantástico. Então, por exemplo, hoje em dia, eu percebi que existe um grande interesse das pessoas plantarem tomate cereja em casa, dentro do armário. Não sei porque as pessoas querem fazer isso, mas tem gente interessada nesse tema, né? E aí tem todo um negócio que você pode, né? Você tem que automatizar, senão as plantas morrem, né? Tem que ser tudo monitorado, pH, umidade, temperatura, tudo, né? E a pessoa pode fazer tudo isso comprando plaquinhas de R$ 20, entendeu? No Mercado Livre. A parte mais sofisticada são os computadores, são baratos. E aí tem sensores diversos e tal, e, né, as versões mais novas do SP32 até tem Wi-Fi, né? Não sempre tem Wi-Fi, né? Mas, enfim, o fato é que fica fácil você fazer uma automação. E isso é uma coisa de um exemplo daquele tipo, entendeu? A pessoa pode ter um interesse louco, que, não, eu quero plantar tomates no armário. E aí você pode automatizar tudo isso programando MicroPython. É sensacional, né? Eu adorei. Isso aqui é um programa. O código é tipo 30 linhas de código, entendeu? Não tem, imagina, fazer coisa de programação embarcada em C Deus nos acuda, entendeu? As bibliotecas, a documentação é escrita para engenheiros, não conseguem entender. Eu nunca consegui entender documentação de placa de desenvolvimento para o público em geral, quer dizer, que é feita para fazer protótipos, né? Mas aí o SP32, o Microbit, esses aí, que nem o Arduino, né? Eles ficam famosos, e daí tem muita documentação para principiante, que nem eu, na área de mercado, eu sou principiante. E aí você consegue fazer coisas super interessantes com Python. Boa, legal. Eu tenho um exemplo já, né, do que eu trabalhei na empresa, que eles tinham embarcado o interpretador dentro de um roteador, né? Então, isso é um exemplo. Eu posso falar nesse alto nível, assim, acho que eu posso falar. Outra coisa que eu fiz, na verdade, e aí eu posso ter, desculpa o Unicamp, mas eu não roubei no final das contas, tá? Mas eu fiz uma disciplina no Unicamp onde o professor queria que a gente fizesse manuscrito, o resumo do capítulo do livro que a gente estava lendo, né? Eu fiz o manuscrito efetivamente, mas eu não gosto muito de escrever no fim das contas. Então, como um exercício de programação só, eu escrevi um programa para basicamente escrever na página as minhas letras. Então, eu gravei, né, uma mesa digitalizadora as minhas letras, e aí eu usei um OpenCV com Python para cortar isso no formato ideal, né, customizado corretamente, e aí eu usei também a biblioteca do Python, o PyPDF, que a gente tem, para basicamente pegar cada uma dessas imagens, né, randomicamente, e escrever linha a linha numa folha em branco, uma imagem, né, para posteriormente gerar um PDF como se fosse eu escrevendo com as minhas letras. Isso foi tudo feito com Python, uma cola aí, usando OpenCV, PyPDF, e aí um trabalho manual de escrever as letras numa mesa digitalizadora ali. No final das contas, eu escrevi as coisas mesmo, né? Falei, pô, não vou sacanagem, né? Não fazia de verdade, mas valeu o exercício, né? Foi um bom exercício. Uma das maiores energias criativas da humanidade é a procrastinação. Acabamos de ver um exemplo disso. Foi exatamente isso. Exatamente isso. Eu fui só pelo prazer do exercício, né? Vamos dizer assim. Só pelo prazer do desafio. Será que é possível, né? O quão difícil seria fazer isso, né? E não é muito difícil. Né? Com Python ali, um OpenCV e o PyPDF, a gente consegue fazer isso daí. É bem tranquilo. Foi um bom exercício. E foi, acho que, um bom projetinho para exercitar isso também. Boa, boa. E o que vocês acham que faltou a gente conversar aqui? Pensa que isso aqui era para ser uma conversa introdutória sobre o estado atual do Python no mercado, assim, ou para apresentar o mercado para quem está assistindo. O que vocês acham que faltou a gente conversar aqui? Bom, eu acho que o Theo e o Rodolfo já mencionaram, tem muitos conteúdos aí sensacionais deles, inclusive na internet, né? E tem o livro... Eu sou uma pessoa de livro, tá? Eu tenho um sério problema, porque existe uma pressão para eu fazer vídeo, e eu não faço vídeo, desculpa aí, pessoal, eu tenho dificuldade de fazer vídeo, tá? Por questões que talvez não desistir, não vou dizer que eu nunca vou superar, mas
eu tenho dificuldade, tá? E eu acho que eu consigo fazer de vídeo mais num ambiente mais informal, assim, conversando e tal, do que querendo dar uma aula. Primeiro, para mim, eu acho super difícil dar uma aula quando não tem ninguém na minha frente, tá? Então, enfim. Mas por que eu estou falando disso, do vídeo? Porque eu sou uma pessoa de livro, e eu gosto muito do livro Pense em Python, do Alan Downing, que eu quero recomendar, porque eu acho que é um excelente livro para você começar a aprender a programar do zero, sem nunca ter programado nenhuma linguagem. A linguagem do livro é Python, né? A- a- Todas as edições estão de graça na internet, porque o autor colocou, né? Eu coloquei o meu livro também no pensaempython.com, mas o pensaempython.com não é para quem está começando, tá? Mas o Python Fluente não é para quem está começando, o Pensa em Python é para quem está começando, e saiu uma terceira edição agora, é todo feito dentro do Jupyter Notebook, mas essa não foi traduzida ainda, e eu contribuí, eu fiz uma, eu fiz revisão técnica da segunda edição, que eu ajudei a botar no ar também em português essa edição, e o autor me convidou para fazer revisão da terceira edição. E daí ele estava usando uma biblioteca de fazer tartarugas, gatos de tartaruga, né? É um esquema bem legal, que é usado há muito tempo para ensinar programação, um jeito de desenhar na tela sem precisar usar coordenadas cartesianas, seno por seno, né? E as tartarugas estavam funcionando meio mal, os exemplos do tartaruga, porque estava usando uma biblioteca meio tosca. Aí eu fui olhar lá, minha primeira intuição era tentar contribuir, porque o autor lá, o Alan Downing, estava reclamando de algumas faltas de feature. Ele tinha feito até pull request para o autor, tinha sido ignorado. E daí, quando eu fui olhar a biblioteca era muito louca, difícil de manter por causa da forma como estava organizado o código. Aí eu falei, pô, eu adoro esse assunto da tartaruga. Eu dei aula de Logo nos anos 80, que era a linguagem que popularizou essa história da tartaruga. E o que o Alan Downing estava usando é, tipo, meia dúzia de comandos da tartaruga. Eu acho que vai ser fácil fazer isso, eu vou fazer de novo, do zero. Aí eu fiz uma biblioteca chamada JupyTurtle. Então, ela é menos completa do que a outra que ele usava, que chamava Collab Turtle, mas ela é muito mais fácil de mexer, se você olhar o código, se você quiser expandir. E ela faz tudo que o Alan Downing queria. E daí ele acabou adotando essa biblioteca. Então, bom, mas esse livro eu acho fantástico, né? Tem os vídeos do Fernando Mazzanoni, do Python para Zumbis, né? Também, que é um pouco mais antigo. Mas uma coisa que o Mazzanoni enfatiza muito é exercícios, né? E tem no meu livro também. É necessário fazer exercícios para você aprender a programar. Não vai dar para programar apenas lendo páginas e assistindo vídeos. Lamento. É isso mesmo, tem que botar a mão na massa, não tem jeito mesmo, não. E por isso que é importante a história dos projetos, que pode te motivar, né? Isso. Porque eu não sou uma pessoa que faz lista de exercícios, por exemplo. Por isso que eu nunca me formei em matemática nem física. São duas faculdades que eu comecei e abandonei. Porque eu não sou um ser humano projetado para sentar e ficar fazendo lista de exercícios. Pode crer. Também não, Ramalho, então estamos juntos nessa. Também não consigo, não. E projeto me incentiva muito mais do que ficar sentado. Exatamente. Né? Mas, de qualquer jeito, de um jeito ou de outro, você tem que praticar. Se for com lista de Sim. exercício, com projeto, né? Mas tem que praticar. Tem que praticar, exatamente. Eu acho que esses dois, o livro do Ramalho e esse que ele citou do Alan Downing é muito bom, cara. Acho que vale muito a pena para começar ali, depois que você começar com o do Allen, né, que é o Pensando em Python, e depois que você já praticou um pouco mais, pegar o livro do Ramalho, debruçar em cima ali e ler com cuidado, né, acho que vale muito a pena fazer esse caminho, né. Eu também sou uma pessoa mais de livro, eu gosto mais de livro, eu tentei mudar minha vibe para ser mais vídeo, mas eu não consegui também muito ficar assistindo vídeo, né, fazendo curso em vídeo, não é muito a minha vibe também não, eu prefiro mais livro e sentar no computador e digitar código do que ficar vendo vídeo. Então, eu acho que faz... Aí você tem que ver o seu perfil, né? Aí eu tô falando aqui pra galera que tá vendo a gente, tem que ver o seu perfil, né? Qual que é o seu perfil, né? Se você tá mais, que nem a gente aqui, livro,
ou se você tá mais vídeo. Se for vídeo, o Theo tem uma série de vídeos aí bacana para assistir. Acho que vale muito a pena aí também para quem tá na área de Python e Data Science, né? Tá seguindo esse caminho aí, querendo seguir esse caminho. Então eu acho que depende do seu perfil aí é da área que você quer entrar, né? Tem bastante conteúdo gratuito e mesmo pago. Eu acho que tem conteúdo pago que vale muito a pena aí você gastar os seus Obamas, agora é Trumps, né? Mas os seus Obamas aí para os seus Lulas, né? Agora é Lulas, né? Nós estamos no... Enfim, quem quer que seja o presidente aí, qualquer que seja o dinheiro, vale muito a pena você gastar aí em alguns conteúdos para isso, né? Enfim. Acho que assim, a gente acabou não falando muito foi talvez uma parte de futuro, que é nossas expectativas, que eu até comentei, né? Expectativas que eu falei de Rust e Go. Acho que só a gente não comentou nada muito sem expectativas nossas em relação à linguagem, ou talvez o ecossistema, enfim, né? Acho que só isso que a gente acabou não comentando nada muito a fundo. Mas é isso. Eu sou hipócrita, né, na real, porque eu também só gosto de dar por livro ou documentação, mas a minha praia é dar aula ao vivo. Eu não sei se é exatamente isso, né, que o Ramalho também não curte, mas assim, eu não consigo sentar na frente de uma câmera e gravar um curso. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Minha parada é, tipo, fazer live, dar aula presencial, uma coisa que eu curto mais ter contato com as pessoas, aquele feedback instantâneo, né? E espontâneo. Eu acho mais legal e tal. Então, assim, não vou fazer um curso de Python gravado, mas faço cursos aí ao vivo. Quem quiser acompanhar, acompanha. E todo ano a gente está fazendo para ir renovando, sempre aprendendo coisa nova. Também sou muito guiado dessa forma, como foi dito também. Eu não consigo falar assim, vou estudar assunto X, sem ter uma motivação do porquê estudar aquele assunto X. Então eu preciso ter pelo menos um problema, e aí, a partir desse problema, eu vou buscar o conhecimento para conseguir resolver aquele problema. Eu sou muito drivado dessa forma também, e é o que eu recomendo. Então, para a galera que está entrando iniciante, pense no problema do seu dia a dia, né? Pense em problemas que você tem. Todo mundo tem problema, né, gente? Então, pense num problema que talvez você queira resolver e talvez programação pode te ajudar, né? E isso servir de motivação para você estudar programação. Acho que esse é um caminho que pode ser interessante. Que mais? Cara, aí sobre o que a gente não falou, tem IA que a gente não falou, né? Mas não sei também se a gente deveria falar tanto. Eu acho que, enfim, talvez descendo em algo mais específico, né? Falar um pouco dos frameworks que são usados para análise de dados, né? Integração com outras linguagens, tipo PySpark da vida, né? Que parece que o Rodolfo trabalha com engenharia de dados, né? Então, falar um pouco sobre isso, né? Sobre quando usar uma coisa, quando usar outra, para dar uma noção para a galera, porque às vezes tudo se resolve com pandas, né? Até você entrar no mercado de trabalho e ter datasets maiores do que sua memória. Então, acho que talvez visão futura, assim, a gente pensar em algumas coisas assim, acho que seria legal a gente conversar. E concordo também com a questão de trends aí, né? O que a gente especula que é o futuro, né? Também seria algo que a gente poderia esboçar mais. Mas é isso, Beleza, curti pra cacete. Acho que a gente cobriu muita coisa, na real. Claro, claro. Vamos com calma. Isso aí vai ser outros episódios que eu vou chamar vocês, mas pro ano que vem. Tá tão longe ano que vem, né? Enfim, e o que vocês estão fazendo na vida pessoal de vocês? Vocês estão assistindo o quê? Vocês estão lendo o quê? Fora da nossa área, coisa que não é da nossa área. O que vocês estão fazendo na vida particular de vocês? Né? O que vocês estão assistindo de série, de filme? O que vocês estão lendo? Sei lá, qual esporte vocês estão fazendo? Fica à vontade agora em ordem alfabética, por favor. Em ordem alfabética, tá. Bom, eu hoje à tarde comecei a ler um livro sobre tarô que eu comprei há anos atrás e não tinha nem aberto. Quer dizer, eu tenho uns baralhos de tarô, eu gosto de jogos de tabuleiro também, tem alguns jogos de tabuleiro aqui atrás. E eu tenho uns 4 decks de tarô que eu acho bonito. E aí comecei a ler, achei fascinante. Tô empolgado de estudar um pouco de tarô. Eu gosto do I Ching também, é um outro assunto meio esotérico que eu estudo, mas o I Ching, para mim, não é muito esotérico, tá? O I Ching. Não sei se o tarô. Eu não sei também. É assim, porque eu não acredito em usar essas ferramentas para prever o futuro. Isso aí eu acho besteira.
Porém, elas são interessantes porque elas te jogam. Nós somos uma máquina de processar símbolos muito poderosa, e elas, quando você faz uma pergunta para o Xing, o Xing vem com um texto muito louco lá, que a graça é justamente você tentar ver como que esse texto tem a ver com a minha situação. E esse é um jeito de pensar fora da caixinha, entendeu? Ela vai te estimular a enxergar aspectos da situação que talvez você não enxergasse, fazer analogias e tal, né? Então, isso daí esses são assuntos fora do coisa. Aí tem o negócio dos trens elétricos também, que eu já falei um pouco, que comecei desde o ano passado. Existe uma empresa brasileira chamada Fratesc, não sei por quanto tempo ainda, parece que ela vai mal das pernas, mas ela existe há 60 anos e vende trens elétricos. E, por exemplo, esse container que eu mostrei aqui é um produto Fratesc, feito em Ribeirão Preto, tá? Trens, locomotivas e tal, nessa escala. É um hobby divertido que tem a ver, tem a ver com a história da cultura hacker, né? No MIT. Não é por isso que eu gosto, porque eu fiquei sabendo de cultura hacker nem existia quando eu mexia com trenzinho quando eu era adolescente. Mas eu voltei a isso aí, é divertido, porque também é uma oportunidade de brincar, de fazer coisas de IoT, que é um assunto que eu gosto, mas num contexto prático. E, por exemplo, você falou, Rodolfo, sobre reconhecimento de imagem, eu quero fazer um projeto com você, se você tiver afim. Eu gostaria de fazer um sistema de controle da minha mini ferrovia aqui, baseado em reconhecimento das locomotivas. Entendeu? Você Bom, legal. detectar quando uma locomotiva está num lugar, e existem na internet, né? Se você procurar na Wikipédia, tem shunting puzzle, são quebra-cabeças de pátio de manobras, né? Tipo assim, você tem um pátio de manobras que tem uns ramais onde cabe uma certa quantidade de vagões e você tem que montar um trem. Então a locomotiva vem, ela pega um vagão daqui, pega outro daqui, vai fazendo, entendeu? Tem que fazer, às vezes tem que mudar a ordem, né? Eles não estão na ordem certa, e você tem um espaço limitado, né? Então eu gostaria de fazer a automação disso, mas para automatizar precisa da máquina enxergar os vagões, né? E tudo mais. Eu acho que isso seria, enfim. Muito obrigado. Você pode fazer por cor, depende muito. Depende do como você vai, pela cor da locomotiva, vai ser muito mais fácil. Eu tô falando porque a cor é muito mais fácil de identificar, né? Se for pela cor, é muito mais fácil. Se for pelo formato, é um pouquinho mais difícil. Então, essa já é uma ótima dica. Não, tipo, se tiver escrito nelas, facilita também, você pode identificar as letras, ajuda também para ser fácil também. Exato. Excelentes dicas, já aprendi coisas úteis. O mais elementar, na verdade, é detectar se tem ou não uma locomotiva ali, ou se tem duas locomotivas indo uma contra a outra, por exemplo, entendeu? Então, uma tem que parar, porque a outra vai, por exemplo, sair num desvio, mas isso precisa acontecer, né? Então, enquanto isso acontece, tem que parar. Mas aí você pode usar até o laser que você estava fazendo, né? Porque se ela tiver, dependendo do... Porque você está falando para elas encaixarem, certo? Para elas engatar uma na outra. Você pode usar o laser para você identificar se elas passaram por ali e aí você pode até usar uma tag RFD nelas, para identificar eu já pensei em RFD também é uma coisa legal. Eu já fiz experiência com RFD. Você pode taguear elas e aí, a hora que elas passarem, você vê qual que está chegando e você... Assim, é mais simples no RFD, porque você não precisa de uma câmera e etc e tal, né? Só precisa da tag do leitor ali. Então, você pode usar um RFD para isso também, tá ligado? Pode facilitar aí nesse caso. Obrigado. De projeto pessoal, acho que é o Rodolfo, né? Alfabética? Ah, foda-se, já comecei a falar. Cara, eu tô assistindo Black Doves da Netflix lá, uma sériezinha legal. E também tem um documentário muito bom do Muhammad Ali, acho que é na Max? Acho que é na Max. Cara, eu tô gostando bastante também. É um documentário de 2 episódios, mas são 2 episódios bem longos, assim. E achei muito legal, não conhecia a história dele, não tinha noção, assim, né, da importância e as lutas que ele teve, né? Lutas não só dentro do ringue, mas fora também. Então, eu achei muito interessante, cara. Gostei
Gostei bastante. De projeto pessoal, mais em tecnologia, cara, eu tô ao vivo aí todos os dias, né? Escrevendo alguma coisa em Go, né? Então, nosso ecossistema ali da Twitch tá todo em Go. São alguns servicinhos ali que tem integração com chat, sistema de pontos, predição de modelo de machine learning no chat, né? Então, você quer saber lá qual que é a sua probabilidade de não voltar a assistir minha live, a gente tem isso. É só você dar uma exclamação profile lá no nosso chat que te fala qual que é a chance de você desistir. Enfim, cara, acho que é mais isso. Tem uma filha, né, de 3 anos, então também a gente brinca bastante. Estou tentando, de alguma forma, trazer um pouco desse viés, né, de lógica e tal para ela, mas com coisas leves, né, coisas que nem envolvem nenhum dispositivo eletrônico. E acho que é isso. Boa. Cara, eu tô com meu filho, eu tenho filho também, então, meu filho tá com 5 anos, e agora eu tô acho que alguma outra que eu participei com o Carlos, eu falei, tô só 100% drive nele, né? Então, esse ano agora que passou e esse ano que vai vir, vai ser só videogame. Agora é só isso. Esse mês agora tá sendo só cartas Pokémon, então tô só carta Pokémon com ele, jogando Pokémon, vendo carta Pokémon, olhando Pokédex na internet, então eu só tô drivado nele só. Se não é coisa de TI, é ele ocupando meu espaço de tempo aí 100%. E aí é brincadeira e correr atrás. Boa. O que é aí, Ramalho, o livro? Code Classics. Queria fazer propaganda desse livro, que não é eu que escrevi, mas esse aqui é o volume 2, é super bem impresso, colorido, tá? E, o que é o livro? O livro são entrevistas com designers de jogos, falando sobre jogos clássicos, tá? Uhum. E aí tem o código Python. Opa, legal. Para fazer tudo, entendeu? Eu achei maravilhoso. E o código é escrito, tem 2 autores creditados pelo código, porque tem muito texto também, que não é código, né? Falando sobre o design de jogos, mercado de jogos e tudo, a história desses jogos, né? Mas os 2 caras que codaram é um tal de Andrew Gillett, que eu não sei nada, e o Eben Upton, que é o professor de computação que inventou o Raspberry Pi, né? Então, é muito legal. E a Python, eles usam... o que é mais legal, que uma das coisas que é um pouco chato, às vezes, de fazer jogo, é que você não tem os assets, mas aqui tem assets de qualidade. Nossa, entendeu? que sensacional. É sensacional. Aí é foda. Entendeu? Ó os assets. Tá vendo? Show de bola. E deve ter música também, tudo. Mas eu não... Acabou de chegar. Esse aqui literalmente chegou umas 2 semanas atrás, porque eu encomendei na Amazon para eles mandarem quando saísse. Eu uns tempo atrás, Ramalho, porque eu comecei na programação porque eu gostava de jogos quando era criança e eu queria fazer jogo de 2D quando era criança, né? Acho que é o seu caso. E na época, enfim, na época era mais difícil, a gente tinha que usar C, né, para fazer, porque não tinha linguagens facilitadas, então tinha que fazer em C, né? Mas hoje em dia a gente consegue fazer facinho em Python, né? E eu fiz esse tempo atrás pro meu filho, um joguinho, baixei uns assets, comprei uns assets, na verdade, joguinho de labirinto para ele. Comprei e montei os tilesets, né, do jogo, com os sprites, e fiz um joguinho de labirinto para ele ali, e pegando os itens no coisa. E eu usei Python para isso, usei a biblioteca Arcade, que facilita a criação de jogos 2D com física e tudo mais, né? E, cara, para incentivar ele nessa mesma vibe que eu tinha lá atrás de ganhar essa condição de querer aprender também um pouco mais de programação. E não que eu queira que ele trabalhe com programação necessariamente, mas que ele pelo menos tenha essa experiência, né? Possa ter essa experiência no futuro aí de talvez aprender um pouquinho de programação. Um incentivo para ele. Um incentivo para ele. Boa, boa. E é isso, chegamos no final e vamos agora à despedida, né? Agora tem que ser ao inverso, né? A ordem alfabética ao contrário, começando pelo último. Vamos lá. Queria agradecer a todo mundo. Valeu, Carlos, pelo convite. Prazer estar aqui com o Ramalho e com o Theo. 2 nomes fortes pra caramba, que eu, assim, me espelho bastante. Os caras aí são espelhos, acho que para muita gente também. Um prazer estar aqui e conversar sobre uma coisa que eu gosto bastante,
que eu sempre gostei de conversar e que eu incentivo bastante a galera a aprender o meu trabalho e entender melhor, não só a linguagem Python, mas o que tem por baixo e outras linguagens também. Eu acho que é importante a gente ter um panorama mais aberto sobre a nossa área. Então, agradecer, prazer, obrigado e valeu. Também só agradecer, fiquei muito contente pelo convite, fiquei muito contente aí de conseguir encontrar o Ramalho novamente. Só uma historinha rapidão de como eu conheci o Ramalho, eu prometo que é rápido. Mas a gente estava no evento do PSOL, né, lá de Soberania Digital, e o Ramalho apareceu lá, né, o Giovanni Bassi que me convidou para ir. E aí fui lá, e o Ramalho estava lá, eu falei, nossa, Ramalho, você é por aqui e tal. Aí ele, quem que é você? Eu falei, eu sou o Theo Calvo. Aí ele, Theo, eu jurava que você só existia no Twitter. E aí ele continuou. E coincidentemente, hoje, no dia que o Twitter tá off, a gente se encontrou ao vivo. Então, assim, foi um maior prazer. Fiquei muito feliz, me levou para conhecer o Garoa, né? E fiquei super contente também, foi muito legal, foi muito bacana. E aqui podendo estar de novo aqui trocando essa ideia, pô, muito especial, muito legal mesmo. Uma pessoa que aprendi muito, né? E às vezes nem imaginava que ia ter a chance de ter esse encontro. Então, muito foda. E prazer também te conhecer, viu, Rodolfo? Não te conheci ainda, fiquei muito feliz aí de trocar essa ideia, foi muito legal. Espero que a gente possa aí também se reencontrar novamente. Carlos, obrigado pelo convite, te acompanho lá sempre no Blue Sky. E agradecer também ao pessoal, né, que assistiu aí, que acompanhou até aqui, né? Fiquem à vontade para me seguir nas redes sociais, né? Podem me procurar como Tell Me Why aí em todas as redes, que tá desse jeito. Contem com a gente. Estou aí sempre com muita vontade de compartilhar o que eu sei, ajudar a galera da forma como eu posso, então contem comigo, tá? Um feliz final de ano aí para todo mundo. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Carlos, por ter organizado isso. Foi um convite que eu adorei ter recebido e adorei mais ainda depois quando eu fui olhar o convite e ver quem que tinha sido convidado, né? Eu também te sigo muito lá no Blue Sky e acho legal as coisas que você posta. O Theo, eu conheço o trabalho dele, né, também das postagens no Twitter e o conteúdo que ele cria, essa história da live de Go, me lembro quando você começou a fazer isso, eu já te acompanhava e eu tenho esse digamos assim, esse relacionamento com o Go já há algum tempo também, mas não é ainda uma coisa principal. E Rodolfo, eu não conhecia, conheci o seu nome era bem familiar, mas eu fui olhar logo antes, eu fui stalkear você e achei super legal o seu site, seu blog, as coisas que eu vi a seu respeito online. Então, eu estou muito feliz, Carlos, por você ter proporcionado esse encontro e conte comigo para futuros encontros. Bom, beleza. Enfim, o pessoal sempre me cobrava que eu chamasse vocês três para falar, e mais o Bruno Rocha não pôde vir, tá enrolado, mas enfim, o Bruno está sempre aqui. Vão ter outros episódios que a gente vai falar de Python, enfim, que seja. E muito obrigado, foi muito bom esse episódio, espero que tenha ajudado o pessoal que está assistindo a gente, pessoal que já é da antiga, pessoal que é novo, espero que tenha gostado, acho que foi bastante elucidativo, né? Vocês puderam ver que é uma tecnologia muito poderosa e, assim, é uma boa aposta, viu? Assim, falando para quem está começando na carreira ou para quem quer seguir carreira por essa tecnologia, vocês não vão estar fazendo uma escolha ruim, muito pelo contrário. Vocês puderam ver que é muito forte na comunidade, é uma tecnologia que deu origem a muitas outras tecnologias, muitos outros paradigmas, enfim, isso está no mercado. Antes de entrar aqui, eu estava dando uma olhada nos relatórios, porque tem os relatórios que comparam as tecnologias, as linguagens, e é sempre a top 2, né? Ou está em primeiro lugar ou está em segundo. Então, assim, e ela tem uma curva de adoção muito grande, né? Tipo, a única tecnologia que está com a curva igual ao Python é o Rust, mas o Rust está lá embaixo. As outras tecnologias estão estáveis. O Python ele está só crescendo, ele não está caindo, só está crescendo.
Então, é uma boa tecnologia para se apostar, dá para ganhar muita grana, e dá para ter uma comunidade que vai dar suporte para vocês, e, enfim, a ideia desse vídeo é isso, é apresentar essas pessoas maravilhosas que vieram aqui e apresentar a tecnologia para vocês. Agora, Vitor Souza, dê tchau para poder aparecer, senão vocês não vão aparecer. Tchau, tchau. Falou! Falou, tchau, pessoal. Falou!